E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e série e continuando a nossa saga, comentando a segunda temporada do live action de O Último Mestre do Ar. Para quem tá acompanhando a nossa série aqui, a gente no primeiro episódio comentou sobre os três primeiros episódios da série. Depois, no último, a gente comentou sobre o 4 e o 5. E hoje a gente comenta sobre o 6 e o 7, ou seja, o penúltimo e o último episódio dessa temporada, comentando aí tudo que a gente achou dessa adaptação e se, né, e o que esperar ali da terceira temporada. E claro que eu estou com ela aqui, minha dupla favorita. Vitória, seja bem-vinda de novo. Obrigada, Pim. Que delícia estar aqui para fechar essa temporada com você. Não sei se delícia, hein? Delícia, não sei se é a É, palavra certa, mas a gente comenta. já tô sentindo que a gente tá alinhado. Talvez a gente esteja com a mesma opinião aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Então, assim, seguindo aqui a nossa estrutura, né? A gente vai comentar primeiro sobre os acontecimentos do episódio 6 e aí a gente entra nos acontecimentos do episódio 7. Show. Vamos lá. A Parábola dos Dois Dragões é o título do episódio 6. Antes da gente entrar numa cena mais assim, a gente tem uma pequena cena de continuação do que aconteceu no último episódio, que é o Aang ele ficando bravinho porque o Appa foi, é, foi levado. A única parte icônica pra mim dessa cena é o frame do Momo deitado na pata do Appa, que sempre me deixa emocionalmente danificada. Eu fico feliz deles terem incluído isso, pra mim tá, foi ótimo. Mas como a gente tinha comentado no final da cena, porque a gente já tinha assistido esse episódio, faltou uma entrega ali, né, de atuação do menino Eng nessa cena que poderia ter sido uma coisa um pouco mais emocional, porque quando acontece isso com o Eng na série animada é uma cena, tipo, muito importante, carregada, ele fica, tipo, muito puto. E ele, como um nômade do ar, é diferente a gente ver ele tomado por emoções negativas e tal. Então, faltou um pouquinho ali, né? O que você achou? Não, eu concordo, eu concordo. Eu acho ele fraco desde a primeira temporada, na verdade. Ele consegue bem no que se refere a, tipo, a ingenuidade, de ser meio bobinho, de ser aquela coisa, aquela criança meio birrenta. Para isso ele funciona bem, mas aí realmente quando precisa ir pra um tom mais dramático, esquece. Falta Eu pra acho que caralho. só o ator, eu sinto que só o elenco da Tribo do Fogo consegue ir bem na parte dramática. Os três, né? A Azula, Concordo. o Uchiwaru e o Zuko. Pra mim, eles são os Concordo. três, eles são os melhores ali em questão de atuação, assim. E falando deles, a gente entra numa parte super emocional, né, ali importante pro personagem do Zuko, que tá sendo adiantado, que é o início da metamorfose alucinógena, né, do Zuko, que conecta com o título do episódio, que o Tio Iroh até chama de A Febre do Fogo. Eu não sei como eu me senti, eu sabia que, obviamente, eles têm que encaixar isso e a ordem dos fatos, e poucos episódios, lá, 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 lá. É, o jeito que isso é feito na série tem um impacto muito maior, porque ele demora mais pra construir o que tá acontecendo com ele, essa briga, né, do que acontece dentro do Zuko pra ele entrar nessa metamorfose. Isso só vai acontecer lá no final, quando eles resgatam o Appa, depois do episódio do Lago Laogai, e que o Zuko toma a decisão, com a ajuda ali do tio dele, de não pegar o Appa. Ele deixa o Appa pro Aang poder encontrar com ele. Daí ele vai entrar nessa metamorfose, pela qual ele passa, aquelas alucinações e tudo mais. Aqui eles já colocam isso. Visualmente falando, eu gosto, porque Uhum, na série a gente tem uma das alucinações que ele tem é ele como Senhor do Fogo com os dois dragões. Ele tem o dragão branco, o dragão vermelho e o dragão azul. O dragão vermelho tem a voz do tio Iroh e o dragão azul tem a voz da Azula. A Azula fica tipo, ai, vai dormir, que não sei o quê. E o Iroh fica tipo, não, você tem que ficar acordado, Lord Zuko, que não sei o quê. E daí ela fala, vai dormir igual a mamãe. Tipo, a implicação da Azula psicopata é que ela, tipo, gosta do que aconteceu com a mãe deles, né, no final de ela, né, ter desaparecido e tudo mais. Aí nessa aqui a gente tem um teatro de marionetes, né, uma coisa bem cultural. Eu acho que, né, não saberia dizer com exatidão, mas tem essa referência de um teatro de marionetes cultural, que tem ali um teatrinho com o espírito azul.
Achei interessante essa parte. Detestei que eles conectaram ali com a dama pintada, né? Porque tinha que colocar alguma coisa pra conectar com a Katara. Puta que pariu, coisa chata da dia do diabo. Enfim, e ele tá ali nessa cena com os pais dele interagindo com a mãe dele, tem a Azula. O que que você achou dessa parte? É o que você falou, acho que visualmente eu achei linda, assim. Tipo, eu achei uma sequência bem Puta bonita. cena. O único triste é que, tipo, claramente o fato deles terem feito essa. Tiraram o suco de cacto Do do Sokka. Sokka, porque era para ser a mesma pegada, assim, era pra ser a mesma ideia. Então eu achei boa a cena, mas eu tenho um incômodo pensando olhando os episódios de uma forma geral, me incomoda muito como o 6 e o 7 não se conversam. E eu acho que o Zuko é o principal ponto, assim, Nossa, de sim. discussão, né? Porque eu acho que no final do episódio 7 parece que os acontecimentos do episódio 6 não existiram. Ficou Tipo, desconexo. ficou Ficou muito total desconexo, desconexo. ficou estranho, assim. Então, assim, quando eu olho só pra cena, eu gosto muito, visualmente falando, e do que ela apresenta, mas pensando na série, pra mim é totalmente mal encaixado. Eu concordo muito. Tipo, é meio que uma vibe do que a gente conversou no episódio, no capítulo passado, sobre o Iroh, que era um. Ah, vai vindo, e daí tem um episódio no meio que Exato. desfoca, aí vai voltar. Ele mesmo também ficou super desfocado nesse episódio, foi tipo uma coisa meio um bololô. E aí é isso, tipo, na animação, a ordem dos fatos. Mesmo com cenas rápidas, elas fazem muito mais sentido, porque a gente sente que essa briga ainda tá dentro do Zuko. Ele passa por essa metamorfose, mas quando chega no momento, e que daí ele fica sorrisos, né? Tipo, ele, ai, oi, tio, as flores são bonitas, vamos servir o chá, eu tô tão feliz que não sei o que, não sei o quê. Mas quando chega no momento da escolha de fato dele, em que ele encontra com a Azula ela toca em pontos muito específicos que você entende que ainda não estão resolvidos neles. Então você entende muito mais pra onde que o Zuko tá indo. E aqui a gente vê ele passar por isso e depois no episódio 7 você fala, ué, o que que aconteceu? É como se fosse um conflito que não gera nenhum conflito. Tipo, Exatamente. Essa cena, esse rolê dos dois dragões, ele tem vários significados que eu penso que eles já estão trazendo aqui. E dentro da série também tem esses significados que a gente sabe que lá, quando eles vão encontrar o povo do sol, né, tem os dois dragões, né, tem a dança lá dos dois dragões que que eles fazem. Também tem ali, o Zuko, ele mata o dragão vermelho, que supostamente seria ele, né? Tecnicamente, se a gente vê um paralelo entre ele e a Azula, o dragão azul seria a Azula, ele seria o dragão vermelho, e ele mata o dragão vermelho nessa cena, né? Ele escolhe encerrar essa cena desse jeito. E na série, como ele é depois, né? Ele tem essa alucinação rodeada dos dragões, eu também penso que pode ter uma conexão com a história do Zuko ser a junção da história do Avatar Roku com o com o Senhor do Fogo Soulzen. O Senhor do Fogo Soulzen historicamente tinha o dragão azul dele e o Avatar Roku tinha o dragão vermelho. E lá na terceira temporada a gente vai descobrir que o Zuko, ele e a Azula, né, obviamente, são o resultado da união das linhagens entre o Avatar Roku e o Senhor do Fogo Soulzen. Então, eu não vou entrar muito no, tipo, o porquê disso, mas eu também acho que tem esse paralelo já aqui, né, que eles vão conectando, porque apesar deles fazerem um trabalho de patches, assim, né, de pegando esses pedaços e colando, como a gente já conversou, os roteiristas tentam, né? E eu acho que eles vão fazer essa conexão lá para a terceira temporada, de como o Tio Iroh vai contar essa história pro Zuko, como essa história vai chegar nele, e, enfim. Passamos para eles tentando bolar, né, um novo plano, e a única coisa relevante para mim dessa cena é que tem uma referência ao Momo Dobrador de Terra, que é um rolê que pô, aparece bom no demais. episódio 2 do Retorno de Omashu, que é um grande plot perdido, né, de infiltração, que eu gosto muito da parte desse episódio que a gente perdeu, mas tem o Momo Dobrador de Terra. E o Sokka faz essa referência. E aí eu vou já trazer um comentário que eu anotei lá no final do último episódio. Eu sinto admitir,
mas o ator do Sokka cresceu um pouco no meu conceito nessa temporada. Não, ele melhorou. Eu Melhorou sinto bem, de melhorou verdade. Cara, bem. parece que ele encontrou o humor do Sokka, tipo, o personagem que ele queria criar, só que sem querer ser o Sokka do desenho. E aí ficou muito mais natural, sabe? A interpretação dele. Então, quando ele tem esses momentos, por exemplo, eu tô afim, assim, sabe? Eu aceito, em vez de ficar, "Ai", assim, que a primeira temporada eu ficava muito assim. É o humor que eu acho que encaixa bem quando a gente trata de live action, assim, porque na Uhum, animação, como você tem uma liberdade de traço e tudo, o personagem ele é bem mais espalhafatoso, ele tem uma reação bem mais chamativa, é algo sempre um pouco mais um tom acima do que a gente tem na vida real. Então, quando sim, ele consegue trazer para a vida real esse tom um pouquinho mais para baixo, fica mais natural. Foi como você falou. Eu acho que combina mais. Então, sim, essa temporada ele tá muito melhor. com Apesar certeza. de ainda eu Apesar achar dos ele. pesares Apesar, gerais. apesar dele ser fraco, assim, mas ele tá bem melhor Sim. em comparação à primeira temporada. Aí a gente entra no plot da Azula, que é o meu grande primeiro problema com esses dois episódios que se seguem. Que é, assim, esse final na série, o plot todo da Azula é um gênio, é muito bem feito. Porque a Azula é um gênio, ela chega lá como as guerreiras Kyoshi, né? Tipo, ela se infiltra no Total. palácio, ela fica ao lado lá do rei, e ela saca, tipo, igual eles falam, elas falam no outro episódio, o rei é fraco, tem uma outra pessoa que está mandando nas coisas. Ela saca no desenho, tipo, tem alguém que tá controlando tudo e é quem manda na Daily. Se eu descobrir quem manda na Daily, eu descubro, né, quem é a pessoa que eu preciso de fato manipular. E ela faz as meninas fazerem uma cena assim de tipo, ai, a Azula vai ficar, a gente tá aqui, nós somos Nação do Fogo, e daí tipo, shh, você vai, as pessoas vão ouvir. E daí tem os caras da Daily aranha, né? Pô, Homem-Aranha no Uhum. teto pendurado. E elas, tipo, ah, agora ele vai aparecer. Daí, dito e feito, ela é capturada e ela finge o negócio inteiro. Ela é capturada e, tipo, o Long Feng fala com ela: Eu sei quem você é, eu sei o que você quer. Só que o Long Feng, como ele é um vilão muito mais caricato na série, ele tá ali querendo poder. Ele não tem essa de, tipo, ah, não, eu ainda quero que o Rei da Terra fique com o poder. E, sei lá, não faz muito sentido. Eu não sei exatamente o que ele quer. Eu Ele, sei o que ele ele meio que. quer, ele quer manter a paz que ele tá vivendo. É, ele quer o bem da de Ba Ser, Ah, só que ao mesmo tempo também não sei. Então aqui, quando ela, tipo, abre o jogo, e sim, eu sou a Princesa Azula, e ó os nomes do general que estão contra você, e a General Sangue, não sei o quê. Então, tipo, eu não sei, ficou uma coisa muito rasa, e agora já falando, né, até direto do plot. Não faz sentido nenhum o que acontece desse plot com ela e com ele até o final da temporada. Tipo, como assim? Ele dá toda a liberdade pra ela. Tipo, na série ele dá uma liberdade, só que o problema é que ele acha que ele tá controlando ela. E essa é a grande sacada da Azula, porque ela vai comendo a cabeça da galera da Daily sem o Long Feng perceber. E a sacada dela é essa, ela domina a Daily. Ela foda-se o Long Feng, ela inclusive prende o cara, o que é né? muito mais Aliás, inteligente, né? Parando pra é, pensar. ela tira ele do caminho. Quer dizer, ele é preso, porque o time Avatar fala, não, ele é mau e não sei o quê. E aí a Daily fica lá, não, mas nós somos fiéis a você. E no que ele está preso, cenograficamente preso, a Azula, os caras até falam, tipo, ah, e ela tá cuidando de vocês, ela tá fazendo as coisas que eu falei pra ela fazer. Sim, ela é assustadora, mas ao mesmo tempo inspiradora. Então, tipo, ela vai comendo o juízo de um batalhão inteiro de assassinos de elite. É uma menina de 14 anos. Então, tipo, essa é a coisa maluca da Azula, porque quando ele tenta, ele sai da prisão e ele faz tipo, ah, mas eu te traí? Não, e ela fica assim, tipo, traiu o quê, caralho? Tá louco? E os caras da Daily se recusam a fazer o que ele tá mandando. Então aqui, eles acham que eles estão entregando uma grande mousse, já dizia, né, os poetas do Big Brother. Você, é uma grande mousse, mas não é uma mousse. Não tem o mesmo efeito. Por que que eles mudaram as coisas? Eu não consigo entender. Cara, eu tenho uma impressão, e aí, já olhando pra temporada como um todo e olhando pra outras adaptações da Netflix, eu sinto que esses live actions, eles são construídos pra gente se interessar, pra gente, pessoas que não assistiram, se interessar pelo material original. E Pela não droga.
de entrada. e não criar algo. Assim, eu sinto muito isso. Quando eu assisti One Piece, né, eu assisti primeiro o live action. Live E o action. live action serviu muito pra mim isso. Ele me serviu pra apresentar o que é aquele universo, quais são os conceitos, pra aí sim eu ter uma abertura pra ir pro original. E funcionou bem, né? E eu sinto que Avatar é a Que é mesma coisa. mais palatável, assim, porque você olha pro tamanho de One Piece e fala, meu Deus do É, céu. exato, exato. Então eu acho que é isso, porque assim, pra mim o conceito de live action, ele tem que servir com algum objetivo concreto. Então, exemplo, quando a Disney pega animações antigas e faz um live action, pra mim tá dentro do contexto. Por quê? Porque você tem uma animação antiga, sei lá, você pega a Branca de Neve, de 1937, que tem conceitos muito desatualizados e tudo. Se eles querem manter a figura dessa personagem, porque eles têm o símbolo dela nos parques e tudo, pô, você pode trazer o live action e atualizar algumas coisas. Eles erraram com isso? Erraram. Mas eu acho que existe um motivo. Agora, por exemplo, quando se trata de, sei lá, Moana, que eles fizeram agora, pra mim tem zero motivo. Porque Moana É por si recente só demais. já é atualizada, tá ligado? Então, assim, eu não entendo a tara pelo live action. Eu realmente não entendo, porque eu, sei lá, acho que eu sou apaixonado por animação, então, pra mim, a animação ela tem um poder que só ela tem. E qual o problema da gente manter isso só lá? Então, assim, é legal a gente ver essas coisas em live action, só que eu sinto que é isso, são só. São sintomas do que a animação apresenta de uma forma muito melhor. Então eu penso, pra quê? Pra que você tá fazendo negócio live action? Então eu sinto que é só esse objetivo, pra, tipo, te introduzir a algo que é realmente bom, sabe? Eu acho que é uma pena, porque, tipo, sei lá, quando eu penso nos primeiros live action, eu sempre lembro, por exemplo, de Cinderela. O Cinderela da Disney, eu achei ele muito bom. Eu ainda continuo achando ele uma história, um filme bem feito e agradável, porque ele não é idêntico. Se você tenta contar exatamente a mesma Exato, história não de maneira precisa. idêntica, não tem propósito nenhum. Então eu não vejo problema quando em adaptações, sejam elas literárias ou de outros, né, de outros meios, como aqui a gente tá falando de uma série animada para uma série live action, eu não vejo problema. Só que o problema é que ele tem que focar em ser adaptação, ele não pode ser uma cópia. Você tem que Uhum, entender o meio que total, você tá. perfeito. Você tem que justificar o meio para pro qual você tá indo. Tipo, se você. Pra fazer sentido você ter ido pra um live action, você tem que contar alguma coisa de alguma maneira que a animação não entregasse, por exemplo. Perfeito, olha, perfeito. Sabe, por exemplo, eu gosto muito da adaptação de Percy Jackson. Eu sei que muitas pessoas têm muitas ressalvas, mas essa série, né? Não, Ah, tá. não o filme. Não, pelo amor de Cara, Deus, assustei, tá? não. Os caras estão falando da cena do cassino até agora que a Odisseia lançou, você tá entendendo Cara, é isso? bizarro, né, mano? É Não bizarro, os pode. caras. Ah, eles não vão adaptar os comedores de lotos, mas Percy Jackson adaptou, tá, meus filhos? Nolan não teve peito, mas o Percy Jackson teve. Eu gosto da adaptação. Eu acho que ela conversa, eu acho que ela atrai novos espectadores, ela agrada os fãs antigos e ela é também um meio de consumo para o resto das drogas, porque o Rick Riordan é um grande esquema de pirâmide. Ele é É um mesmo. grande esquema de pirâmide. Então, assim, esse live action, essa segunda temporada, ela me perdeu nesse episódio, porque eu não tô entendendo o que aconteceu. São tantas coisas que eles cortaram aqui, o jeito que foi feito. Tem coisas que eu gosto. Eu gosto, os dragão foi bonito, mas assim, Uhum. eu não consigo ver propósito. Eu não gosto de emburrecer pro personagem. Por exemplo, a construção do personagem da Azula tava excelente, eu tava muito feliz. E aí aqui eles deram uma mistureba, assim, ele não foi bem justificado. Por que caralhos que a Azula ia fazer isso? Tipo, por que queria soltar ela da prisão daquele jeito, tipo, do jeito que aconteceu, sabe? Porque ela realmente sai fazendo o que ela quer na Sim. série. E ela mata 20 pessoas numa sala. Ela tem 14 anos. Desculpa. Não, não, eu sinto que eles não sabiam como tratar. Tipo, eles sabiam como chegar até ali, mas como chegar até o ponto B, né? Tinha esse meio. Eles não sabiam o que fazer nesse meio, então eles criaram a Exato. coisa mais simples que eles pensaram. Falaram, não, vamos resolver essa coisa rápida aí que a gente precisa andar.
Eu acho que eu não e fica lembrava pobre. o quanto de cenas excelentes de ação, né, de dobra, tinha nesse final da segunda temporada do livro 2. E aí eu fui rever, né, os últimos episódios pra poder fazer as minhas anotações. Mano, a gente perdeu tanta coisa. Tipo Perdemos. assim, sem brincadeira. É É, coisa pra caramba. esse episódio 6 que a gente tem a invasão, né, no palácio. Isso, Tá, porque exatamente. Primeiro eles vão isso é uma pro Lago parte. Laogai e aí eles Aham. decidem ir pro palácio pra falar com o rei e é aí que o Long Feng é preso. Então assim, todo o rolê do Lago Laogai, ele é um pouco diferente. Tem pontos aqui que são bem adaptados. Tem o plot do Jet, porque ele tava lavagem cerebral e daí ele leva eles pra lá e daí ele luta inclusive contra o Aang e é aí que ele morre, né? Tipo assim, a única Uhum. coisa bonita dessa cena é que ele fala, não, eu vou ficar bem, Katara. E ele tá lá assim, aí a Toph, ele tá mentindo, tipo, caralho, a gente viu um personagem morrer numa animação, é pesado, sabe? Tipo assim, fica implícito ali. Mas todo o rolê do Lago Laorai é diferente e tem essa camada do Zuko, de que ele vai lá, porque ele descobre que o Appa tá em Ba Sing Se e ele vai atrás porque ele quer usar o APA pra ir atrás do Aang. E aí, quando ele chega lá e encontra o APA, o tio dele aparece junto, né? O Iroh se teletransporta e ele tem um discurso mais forte de Zuko, você precisa ser você mesmo, você precisa se encontrar, mas você precisa parar e pensar, tipo, com a sua cabecinha, para de pensar no seu pai, né? Para de pensar nos outros, tome as suas decisões. E daí o Zuko decide deixar o bisão voador lá, e é aí que ele entra na metamorfose dele. Não tem o impacto que é. Tem um ponto que eu vou desenvolver melhor quando a gente entrar no último episódio, que se a gente observar essa temporada, o Zuko ele começa e termina da mesma forma. Ele começa e termina da Parece mesma que ele forma. não passou por nada. Assim, se a gente, Contudo, quando a gente assiste o todo, beleza, mas se a gente olha o primeiro e o último episódio, é o mesmo personagem. Isso é muito triste. contudo, entretanto, porém, né? Eu vou falar isso muito tecnicamente. Tecnicamente, no desenho, a gente acontece a mesma coisa, porque a gente se frustra com ele. Né? A gente fala, mas você tava indo tão bem, o que que você tá fazendo? Ajudando a sua irmã, do que você tá falando? É pra gente sentir essa frustração, porque isso é parte do desenvolvimento completo dele. Mas a gente tem muito mais coisa, então a gente se sente menos frustrado. Então, É concordo, isso que eu ia ele falar. é, Eu ele acho é que basicamente a mesma justamente, coisa. eu acho que justamente pela animação ela ter muito mais episódios, você dá mais espaço para essas coisas do meio acontecerem. Aqui, o Zuko teve o quê? Quatro episódios de boa ação, tá ligado? Uhum. Então, essa frustração, eu não sinto que ela existe. Tá ligado? É meio. Eu não sei. É porque a gente tem uma afeição ali pelo personagem, porque a gente já conhece ele do material original. Mas eu acho que quem tá vendo a primeira vez não deve ter sentido essa frustração. Meio que olhou e Com falou: Ah, certeza. ele é isso mesmo. Inclusive, quem não conhece o Zuko e assistiu só a primeira temporada e a segunda temporada, ele tá achando ele um puta de um saco. Também, Tipo exato. assim, Isso é muito triste. porque as montanhas-russas deles nessa temporada são muito rápidas, então, tipo, São ele muito rouba pobre, intensas. É. aí ele ajuda os pobres, aí ele ataca Nossa. os pobres, e aí ele fala Real, mal dos real. pobres, e aí, sabe, tipo, porra, É tudo muito intenso, que é diferente da é tudo animação que muito você tem intenso. mais tempo pra trabalhar o personagem fica mais, tem mais nuances, né? Tipo, é uma montanha-russa um Por pouquinho mais exemplo, equilibrada. a gente tem esse pedaço aqui dele conhecendo a menina, né, que trabalha lá no negócio de chá, e que daí ele é o rolê do date dele, O que pessoal é se o apaixona Iroh. rápido, né? Nossa senhora, todo mundo. O Zuko e o Sokka, meu filho, ó, solteiros contra o mundo, tá? Eles ficam com as namoradinhas deles lá em outra nação, fazendo outros rolê, e enquanto isso eles estão aí. E aí Pô, ela. O Zuko pegou mais gente que o Sokka nessa temporada. Como pode? É verdade. O Sokka não pegou ninguém. Não pegou ninguém. Ele, Nem a né, ficou Suki, nem a assim. Suki ele beija. Nem a Suki, ele trocou uma Agora o beijota com Zuko, ela. meu Zuko O trabalhou, hein? Zuko trabalhou pra Porra! caralho. Ele e o cabelinho lambido dele nesse, quando ele vai sair com ela, que eu achei o máximo que eles pelo menos botaram isso, porque é muito engraçado. Quando o Iroh arruma o cabelinho dele pra ele sair com ela, e na animação que ele fica todo lambido, eles fazem isso aqui também, eu achei bonitinho. A gente tem uma cena ali do Iroh ensinando o homem a fazer chá.
que é só pra novamente vir uma frase de efeito sobre um tipo de aprendizado, sobre a lição por trás dos personagens, porque eles ficam tentando contar isso pra gente o tempo todo. O amargor tem sua lição, e quando você acerta, você conseguirá saborear seu avanço. Ai, pô, tomar no seu cu, sabe? Tipo Mas assim, bela frase, desculpa. Eu pô, concordo. sim, Puta frase. uma puta frase. Eu não Mas não sempre tinha boto que. as melhores Mas frases vai da boca cagar do também Iron, mas quem. assim, pô, tô me sentindo burra, né? Aí a gente tem um Aang versus Katara. Katara fala que o Aang precisa, né, engolir a frustração dele pra conseguir Caralho, falar com o falando rei. nisso, o Eng tá Tá chato. insuportável nesse episódio. Mas assim, insuportável. Chato, Caralho, chato, 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 nossa, chato. chato. É Eu que nem a gente entendo, falou, ele irmão, tá o eu puro entendo. adolescente, dá vontade de sacudir ele e falar, cala a boca, porra. Mas ele E tá muito tipo, e é adolescente. engraçado porque eu sinto que a série não construiu essa relação dele com o Appa o suficiente pra gente aceitar essa reação dele. Mas é aquela a cena do próximo episódio, quando abre com o APA bebê, bem feita, depois eu falo sobre isso. Ah, sim. Mas pra mim, É só isso. Eles cara, botaram essa cena pra gente o falar. problema Ah, de eles se conhecem montagem. desde o primeiro. Mas É, isso tem que ser tipo, antes, gente. Não tem que ser depois. Não tem que exato. ser Por depois quê? Porque no que a gente já se desenho. perdeu do seu A personagem. gente viu pra caralho a relação deles já, tipo, isso é Exato, pô. muito mais desenvolvido. A gente vê essa mesma cena nos Dias Perdidos do Apa, ele tem as memórias de como ele conheceu o Aang dessa mesma Uhum. maneira, de quando ele era bebê e tudo mais. Só que a gente já construiu essa relação, então isso é só a cereja do bolo. A gente só chora nesse episódio porque fala, ele perdido, ele tá com saudade. Mas a gente não tá recebendo informações novas de, sim, eles têm uma relação de, assim, família, irmãos, tipo, eles não podem ficar separados. Não tem isso. Porque assim, se esse episódio, se o episódio 6 começasse com as memórias do Appa, Ficaria mais pô, sentido. aí ficaria lindo, porque a gente entenderia o porquê do Eng tá chato do jeito que ele tá. Não, vamos apresentar ele no último episódio, que é o que ele vai resgatar o Appa. Tipo, Eles caralho, poderiam. irmão. Eu sei que tem aquela cena dele com o apito, que ele tá assim, tipo, nos telhados assim de Ba Sing Se. Se, por exemplo, nessa cena eles tivessem. É que o problema é que o ator não ia conseguir entregar. Mas se fosse ele sentado nos telhados de Ba Sing Se, chorando, né? Tipo assim, abraçado com aquela. Com o apito lá de bisão dele, ou voando, chorando lá, procurando o APA, gritando, sabe? Coisas assim, tipo, mostrando a intensidade da perda Total, dele, total. a gente teria entendido mais, né, audiência? A gente sabe, mas a audiência Uhum. teria sentido muito mais. É difícil, novamente, porque a gente sabe que é uma limitação do ator também, mas é uma montagem mal feita, Não, eu mas concordo plenamente com exato, você. é limitação do ator, só que aí justamente você aproveita outras questões técnicas pra melhorar o que você tem. E não é um Exato. ponto de que, tipo, ah, não, eles precisavam fazer do zero. Eles tinham a cena, eles só encaixaram no lugar errado. Eles encaixaram o lugar Tipo, é errado. muito, nossa, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Quadro do urso do Rei da Terra, que não colocaram o Bosco na série, porque gastaram CGI em outras coisas que não deveria ter gastado. Eu gostava muito daquele urso. Esse urso é muito importante. Ele é o único urso que é apenas urso. Eu amo a cena do. Ai, a gente vai no palácio porque pra ver é aniversário do urso do rei. É, urso não sei o quê? Urso não sei o quê? Ah, mas sabe, tipo, urso blá blá blá? Ele sempre tem um urso alguma coisa. Todos os bichos no Avatar são misturados. E o Bosco é o Uhum. único bicho que é só um bicho. E eu gosto muito dele. Falaram, não, não vai ter Bosco. Aí botaram um quadro dele pra falar que, igual o easter egg do Avatar One, colocaram um easter egg do Bosco na parede. O ator que faz o rei. Com certeza ele estudou o desenho e ele seguiu ali a vibe, né, do personagem, que ele é tipo super sonso, sabe, meio aloof assim da cabeça, não sabe de nada, fica sempre confiando no Long Feng. Só que ele fez a interpretação de um jeito que ele parece um grande de um panacão, um grande banana. E até a voz dele me irrita, porque, cara, ele não vai a lugar nenhum. Ele não Não vai a vai mesmo, lugar nenhum, ele não desenvolve não vai mesmo. absolutamente nada. Tipo, no desenho, quando a gente termina a temporada, a gente tem o rei, ele concordou, ele falou sim, vamos atacar a Nação do Fogo, Katara, fale com os meus generais. Aí ele é capturado pelas
pela Azula. E daí, sabe, ele vai lá, ele enfia ele na cela e ele foge. Ele tá junto com o Avatar quando ele toma né, no peito. Eles estão juntos. Então, tipo, o Rei da Terra é, foi extraído do próprio país. Foi por isso que, né, o Rei da Terra. É, do país. É. Da cidade de Ba Sing Se. Então, tipo, isso é importante também. E aí ele não faz nada. Ele não faz absolutamente nada. Esse personagem não vai em lugar nenhum. Que agonia. Ele só fica falando de planta e tem cena falando de planta. Nossa, tô ficando brava. Tipo, o que me passa a impressão, mas que a série não trabalhou bem, é que ele é um. Tipo, ele é um ator se fingindo rei. Foi a impressão que eles quiseram me passar. Porém, essa impressão é quebrada no momento em que ele se mostra estratégico. Então, tipo, você vê, esse cara, ele tem um certo conhecimento, então ele não é só um atorzinho, assim. E aí Sim. fica ruim da forma como você falou. Porque, tipo, se ele fosse só uma invenção, tipo, foi uma pessoa selecionada, foi colocada ali pra se fingir rei, pra fingir que existe alguma coisa. Aí, beleza, aí eu acho que funciona. E eu tava acreditando que ia ser isso, mas aí no momento em que ele veio com uma visão estratégica, eu falei, aí morreu. É, não, não faz sentido ele, Aí, não, mas aí eu acabou. também eu quero saber dos planos, de não sei da onde, que não sei o que, não sei o que Aí, bom, aí lá. você escolhe, ou você é um merda ou você é bom, pô. É. Tem a Azula conversando com ele, dando presente pra ele. Nossa, foda Nada essa faz cena. sentido. Nada faz sentido. Essa cena dói. Porra, mano. Ai, mas daí o Aang, né, fica bravinho, né? Porque ele não segue, né, o conselho da Katara e ele acaba, né, tipo, deixando ali, ele não consegue falar, e a Katara fala não, porque plantas, e, né, ficam nessa de conversar sobre planta, enfim. Aí as Panteras de Ozai, que estão presas no Lago Laogai, né, a Azula, ela vem com o papo da parábola dos dois dragões, que é o que dá o título deste episódio, que é os dois dragões que nasceram do mesmo ovo. Quando veio essa cena, eu falei, pô, será que tipo, essa fábula existe? Da hora que eles trouxeram, né, mais coisas culturais, porque eu acho isso da hora, porque não, não tem isso na série e tal. E eu achei que fosse amarrar com o relacionamento dela com o Zuko. E daí, no caso, isso não acontece, porque ela termina Não. essa cena falando, não, porque eu vou matar o Zuko. E aí ela tem a chance de matar o Zuko. E ela não mata o Zuko. E daí eu fiquei muito confusa do que eles estavam tentando apresentar com essa cena da parábola dos dois dragões. O que que você achou disso, Pim? Eu não tinha parado pra pensar nisso, assim, nesse ponto, mas. Caralho, meio triste, né? Tipo, ela Porque, fala assim, assim, ela interpreta que o dragão é o grande e poderoso é o Hagesh e o pequeno e frágil é o Nyoshio, que daí ele acha que ele vai matar o irmão, não mata e o outro mata ele. Então ela fala assim, ela interpreta que o Nyoshio não se arrepender de odiar o irmão, mas ele não se arrependia de odiar o irmão dele, o grande, sim. mas de ter hesitado e que ela acha que a lição é atacar assim que tem a chance. Ela diz que o Então, Zuko é eu nem. fraco, mas ele é É, perigoso e que ela não ia perder a chance de matar ele. eu nem desgosto dessa interpretação dela, porque os dois são frutos do que eles aprenderam. E ela Sim, aprendeu que o certo é isso. E, tipo, e a gente costuma ver muito as pessoas interpretando lendas de forma errônea. desvirtuar. É, Uhum. exato, porque vai para a interpretação que mais combina com a idolatria ou filosofia da pessoa. Então, isso em si não me incomodou. O que me incomoda é o que você falou. Tipo, parece que são personagens que eles gostam muito de descrever o que eles vão fazer, mas quando eles precisam fazer, eles não fazem nada. Exato, ou até de mostrar esse conflito, de ela ter falado isso pra Mei Exato. e pra Taili, e de chegar ali, eles quase fazem isso. Na cena em que ela tá com o Zuko, eles quase fazem um diálogo interessante sobre esse conflito dela, só que eles não conseguem completar. E daí fica um negócio vazio, porque ela, tipo, sabe, não tem a parte dela, não tem uma coisa, sei lá, um pouco mais de raiva. Eles quase chegam ali quando ela fala da mãe do Zuko e ele não fala dela. E aí ela, tipo, não, porque eu tenho culpa de ela ter sido pega e não sei o quê. Tipo, eles quase vão ali. Só que daí contradiz. Esse personagem fica. Talvez seja uma coisa que vai se amarrar melhor na terceira temporada.
Sim, talvez. Já que eles fizeram tudo junto, talvez eles estejam pensando tudo, né, tudo Pode conjunto. Só ser, que pode essa ser. é uma temporada fechada. Então, Sim. enfim. Ai, Eu acho que, por exemplo, o que acontece com o Eng é melhor do que acontece com eles, porque o Eng ele é apresentado como uma pessoa mais fraca, muito entre aspas, pra quem não tá vendo o vídeo, eu fiz boas aspas aqui, uhum, no sentido de que ele acredita mais no ser humano, então ele é menos a favor da violência. sim. Então, no momento em que ele vai tentar, ele fala que vai ser violento, ele fala, não, eu vou matar ele, eu vou atrás dele, e ele não ataca, a gente entende o A gente personagem. entende. Uhum. Porque a gente sabe que ele não é assim, que é diferente da Azul e do Zuko, porque a Azul e o Zuko atacam todo mundo. Adolescentes Eles muito atacam todo normais. mundo Todo mundo. sem dó, fala que vai matar mesmo e mata. Mata. E aí quando é entre eles, quando eles não fazem isso, fica fraco assim. Porque eu acredito que os roteiristas olham pra isso e pensam assim: ah, o público vai entender que eles são irmãos e eles se amam. Só que não é assim, gente. Nossa, não. Que não é assim. Não é assim que Nossa. as coisas funcionam. Não Nesse é ponto, tão não. aceitável assim, sabe? Eu É. acho que No nos caso dos dois, né? quadrinhos, Se fosse no outros anime. personagens, tudo bem. No anime mesmo, a gente não tem nada desse sentimento do Zuko pela Azula, porque eles, tipo, eles se odeiam. Exato. Tanto que tem aquela cena ótima do Iroh, tipo, o Zuko depois da metamorfose. Ah, não, eu preciso entender a minha irmã e não sei o quê. Aí o Iroh, não, ela é louca, você tem que parar ela. E é isso mesmo, a Azula é maluca, ela é uma psicopata. Aí nos quadrinhos, quando é pós o que acontece no anime, a gente tem um desenvolvimento de arco da Azula. E um desenvolvimento de arco, inclusive, sobre a mãe do Zuko. É o que tem ali de contexto. Mas não tem nada a ver com o que acontece na série. Gente, a É. Azula Porque não. assim, Não. eu nem desgosto se eles fizessem isso. O Uhum. problema é que eles precisam construir Eles precisam isso. fazer direito. Não adianta eles só chegarem e falar, não, gente, ela tem conflito com ele. É. Não, não é assim que funciona. Você tem que ir apresentando aos poucos e cozinhando pra você entregar um prato decente, pô. Se nessa cena em que ela conta a parábola, por exemplo, ela tivesse deixado escapar, sabe, alguma coisa sobre a percepção, sabe? Tipo, um questionamento em voz alta dela. Será que o outro dragão odiava ele? Será que o outro Perfeita, dragão perfeita. Já perdoaria? faz toda a Sabe? diferença. Alguma coisa assim faria tudo muito mais sentido para personagem dela para explicar esse conflito. E não humaniza, mas traz ela muito mais próxima, né, do público. E aí a gente compreendeu um pouco mais. Agora ela termina a cena falando: Eu vou matar o meu irmão. Ele é um cuzão, É, ele é perigoso. e ela é muito centrada. Ela é Então, muito. tipo, então quando ela titubeia, tá Uhum. certo. Quando ela titubeia, fica esquisito. Fica Porque, esquisito. tipo, pô, irmão, você tem uma linearidade e de repente você, tipo, muito fraco, Uhum, fraco demais, concordo, fraco demais. concordo. Long Feng expõe a Katara como ladra, né? Fala que ela tem aprontado todas, né? E se envolvido num motim lá com os desertores da Nação do Fogo. Expõe a família da Toph como traidores do Reino da Terra. E diz que o Sokka foi o último a ser visto com o Sai, e que ele pode ser acusado como conspirador e assassino, inclusive, porque a suspeita é de que o Sai foi assassinado e eles estão colocando o Sokka ali como suspeito de tudo, né? Envolvido. E o rei, ele cai, né, obviamente, no papinho do Long Feng, e o Aang perde a cabeça, porque ele começa a falar do Appa do nada. Não que a gente não saiba que isso tá na mente dele, mas ele, tipo, nossa, não, mas a gente tem que falar sobre o eclipse. E o Appa? E aí ele, tipo, ele enlouquece rapidamente. Mas é aquela coisa, ele enlouquece em pequena dose. O estado do avatar dele é desse tamanho, ele volta. Porque agora, depois que a Yan Cheng falou, você consegue. Ele agora consegue. É. Agora tá tudo bem. E tem que economizar em efeitos visuais, né? Tem Então que tá certo. economizar em efeitos visuais. Eu escrevi aqui, acho que o orçamento novamente estava baixo e dura segundos. É sobre isso, sabe? Aquela coisa. Então, beleza, e aí eles são removidos ali da presença do rei. Com medo de perder a sua posição, o Long Feng raciocina que talvez ele tenha que ouvir a Azula. Gênio. Genial, gente, Gênio. incrível. Nossa, esse aí, ó, Ele gigante. talvez essa menina louca esteja certa. Ai, caralho. Eles voltam pra Vila Avatar e a gente tem.
a cena que veio se construindo, né, em todos esses episódios do motivos para a briga. A briga entre o time, ela acontece em alguns dos episódios, alguns conflitos, especialmente quando eles estão sendo perseguidos por uma máquina lá da Azula no desenho e eles ficam com sono. E culmina justamente naquela cena do vilarejo que tem Zuko, Azula e a Azula conhecendo o Avatar pela primeira vez e todos eles estão com tipo umas bolsas assim embaixo do olho porque eles não dormiram. Então, o Aang tá bravo com a Katara porque ela se envolveu com terrorismo. O Sokka tá bravo com a Toph porque ele sabia, porque a Toph sabia sobre a Katara. A Katara tá brava com o Sokka porque ele sabia sobre os pais da Toph e ela acha que, né, os pais da Toph mataram a mãe dela. Ela tá brava com a Toph porque, né, culpa dos pais dela. E porque o pai dela é ausente, aparentemente. Essa pra mim foi a cereja do bolo. Tipo, e porque meu pai tá longe? Katara, seu pai tá longe porque ele tá longe, minha filha. Ninguém tem nada a ver com isso. É, Você que saiu de perto dele, mas, né, né, pô? tipo. Não, é que ele deixou lá. Eles foi pra guerra e deixou ele sozinho. Mas assim, quem tem qualquer coisa a ver com isso? Aí a Toph tá brava com o Aang e com a Katara porque eles não entendem que ela não é a família dela. O Sokka tá bravo com a Toph porque ela não contou sobre a mãe dela tá na cidade, por ter se comunicado com ela, o que também faz sentido. Eles só queriam falar que o Sokka tava bravo com a Toph. O Sokka tá bravo com a Katara por ter defendido dos Dominadores de Fogo. E daí a Katara tá tipo, ai meu Deus, eu defendi nazistas. Os três estão bravos com o Aang porque ele confiou no Long Feng. Os três estão bravos com o Sokka porque confiou no Professor Zay. Os três estão bravos com a Katara porque confiou na General Sangue, o que tem nada a ver, porque essa culpa não é da Katara. Ai, sério. Aí a Katara, ela tá brava com o Aang porque o Aang perdeu a cabeça e ela falou: Você deveria ter me obedecido. Esse foi o único pedacinho, ó. Foi isso aqui de Katara maternal. Foi quase daquela, né, do jeito que ela é no desenho, que tem essa questão de ela ter assumido muitos papéis maternais e ela ter isso nas Uhum. relações dela e dela às vezes tratar eles como crianças, sendo ela mesma uma criança, mas enfim. Foi muito rápido. O momento passa rapidamente. O Aang tá bravo falando que eles não entendem a pressão de que ele sente que ele tem que salvar o mundo, que ele é o único que entendia. Ele era o Appa. O Aang tá bravo com a Toph porque ela perdeu o Appa, né? O Aang tá bravo com o Sokka porque o plano não funcionou. Aí o Sokka devolve uma lapada na cara dele, falando assim: não funcionou porque a gente. Não é que ele não funcionou, a gente só perdeu e a gente perdeu por sua culpa. E aí eu achei meio lacre da parte do Sokka. Mas foi ótimo. Foi bom. Mas esse ponto do Eng, ele me deu uma raiva, porque ele falou assim: ninguém entende a pressão de ser Avatar, só o Appa. Irmão, onde? Onde o Appa entende isso? Em que momento vocês mostraram isso pra gente que não entende? Exato. Porra, caralho, como você me justifica isso, sendo que você nunca me mostrou isso? Ai, caralho. Só Caralho. o Acre, entende? Não as pessoas que estão viajando o mundo Ai, comigo meu Deus do céu, pelos mano. últimos, sei É, lá, 3 exato. anos, se arriscando, abandonando Não, família, e não né? tem Largando problema ele tudo. falar que é o APA. Pra mim não tem Tudo problema. bem, Só não tem que problema. você tem que mostrar essa porra. A única E coisa aí que eu falo, justificaria isso é eles se terem você. saído juntos lá e ficado juntos na bola. Só que, mano, é só Não, isso. e se tivessem colocado a porra da cena do APA bebê nesse episódio, seria diferente o impacto. Porque aí você, pô, os dois estão conectados desde o começo, os caras sofreram muito, blá blá blá. Mas não, aí ele fala isso e fica um negócio, fica vazio. Fica Fica totalmente vazio. Ah, vazio. o APA me entende. Não entende. Ele é um bisão que te levou até aí só. Eles só A precisavam função, desse a conflito. função do APA nessa temporada foi puramente transporte. Ele não fez nada. Nada. Ele Fato. dorme e voa. É É só isso que ele verdade. fez. E Ele o teve mais importância da foda primeira temporada do que na segunda. é que eles podiam pelo menos ter feito alguma coisa com o Appa quando ele é libertado lá da cadeia dele. Porque é isso que acontece no desenho. Tipo, ele sai e daí quando ele, né, tipo, o Zuko que liberta ele. E eles estão, tipo, encurralados pela Daily, inclusive pelo Long Feng. E o Appa aparece assim do sol e derruba uma parede de terra e morde o Long Feng. É assim que o Rei da Terra acredita neles de que o Long Feng sabe sobre o Appa, porque o Long Feng fala, eu não sei o que é um bisão voador. E daí ele tem a marca do dente do Apa na perna dele. Então, tipo, o Apa tem maior papel ali. Tipo, ele fala, voltei, caralho. E, tentar matar um monte de gente. Mas nem isso eles quiseram fazer. Não Nem quiseram isso, fazer é. nem isso. Nem isso. Muito triste, muito triste. Aí o Zuko lá de Espírito Azul, ele fala pro Iroh, não, porque eu não tô fazendo isso por vingança, tô fazendo pra ajudar as pessoas. Aí o Iroh fala assim, ó, pra ele. E Vai é na sua, isso? irmão.
É, tipo assim, faz o que você quiser, príncipe Zuko. É, eu confio em você. E aí ele fala, né, vou atrás da Lotus Branca. E aí ele é confrontado por quem a gente tava falando. É o Jon Jon? Não é o Jon Jon. Ele é confrontado pelo, vou chamar de Jon Jon, já que a gente, né, viu ali no outro episódio que ele tá sendo colocado, apesar de não ter sido chamado de Jon Jon em momento nenhum. Ele testa o Iroh ali, contando que tecnicamente ele é o responsável pela morte do Luthen, porque ele era um dos comandantes dos esquadrões, ele viu a merda que tava dando, então antes do Iroh desistir, ele desistiu e deixou o batalhão dele sem comando, e foi por isso que o Luthen morreu. Uhum. E aí. O Iroh perdoa ele e fala, tipo, eu sinto muito por ter feito você fazer coisas terríveis, o que é uma puta cena, os dois atores sustentam, Bem boa, bem boa. Eu gostei do jeito que a Lotus Branca foi inserida nesse pedaço do plot. A gente vê, acho que é na segunda, no segundo, no livro 2 a Lotus Branca aparece quando eles estão no deserto e precisam fugir. E daí o Iroh vai lá e aciona o protocolo Lotus Branca para eles poderem sair ali, porque eles estão sendo procurados, porque tem o rolê dos cartazes de procurados deles e eles precisam vazar de lá. E aí tem mais uma frase excelente: você não pode fugir do dragão. Você e ele são a mesma pessoa. As ações deles são as suas ações. Bonito. Bonito. Outra perda gigantesca. Eu vou comentar isso no próximo episódio. Não sei. Não, eu vou falar disso aqui. Foda-se. Tem no desenho, quando o Iroh tá lá, tipo, ai, casa de chá. E aí chegam lá e, tipo, dão um convite pra ele servir chá pro rei. Por quê? Porque a Katara tava levando os planos do ataque pro rei da Terra assinar. Ela tava lá com os generais. E ela tem que levar pra ele assinar. E ela resolve fazer um pit stop pra tomar um chá. E ela vê o Zuko e o Iroh. E ela, tipo, caralho, eles estão aqui em Ba Sing Se. E ela chega na sala do trono e ela, tipo, Rei da Terra, a Nação do Fogo invadiu. E, tipo, quem está com o Rei da Terra? Azula, né? Vestida de guerreiras Que ótimo. Kyoshi. Então é agora que a Katara ela é capturada. Então, aí eles recebem. A Azula fala assim: Nossa, então meu irmão tá na cidade, porque ela não sabia. Ela não sabia que o Zuko estava na cidade. O Zuko estava perdido pra ela, não sabia onde ele estava. E ela fala: Ah, então o Zuzu tá na cidade. Ela manda um convite pra falar pro Iroh que ele tá convidado pra servir chá pro Rei da Terra. E ele chega lá com uns coisinhas de chá dele e tal, e ela aborda eles, tipo, né, vim matar vocês. E daí o Iroh tem a melhor cena do mundo, que é ele tomando chá e falando: Você sabe por que me chamavam de Dragão do Oeste? E aí ela, tipo, ai, eu não tenho tempo pra suas piadinhas. E ele, solta uma labaredaça em todo mundo, estoura a sala inteira. O Zuko é capturado porque ele é um grande de um otário. Porque ele fala assim: Eu te desafio pra um Agni Kai. E a Azula faz: Não. E eles não quiseram fazer nada dessa cena, eu fiquei tão brava. Mas tudo bem. Então, eu queria que tivesse a cena do Dragão do Oeste. Porque eu gosto, né, deles falando do negócio do dragão e tal, mas eu queria ver cenas de ação maiores com Tio Iroh. Eles podiam ter feito pelo menos essa. Mas não. Ai, que ódio. Enfim. Aí a Daily arma pra capturar a Katara e o Zuko. Que eles não sabem que é a Katara e o Zuko, eles só sabem que são dois mascarados aí que estão ajudando o povo. E que coisa pior do que ajudar o povo nessa porra dessa cidade. E eles lutam juntos ali, essa propaganda voltada fortíssima, essa desgraça desse. Ai, Netflix, eu te odeio. E aí eles são capturados juntos. Pelo menos tem a mãozinha ali da Daily, mas eles. Eu coloco meu ponto aqui, que, cara, quando eu assisti o desenho, eu tinha medo da Daily. Eles eram muito creepy, porque eles estavam nas Aqui eles são. Aqui paredes. no live action eles são burros. Eles são muito burros, eles são tipo, pô, a Katara dá uma a aguinha, eu vou falar muito entre aspas, a água da Katara é super macia, sabe? Do tipo, a água da Katara na série é perigosa, sabe? Tipo, os chicotes dela podem cortar objetos. E ela, tipo, splash, ela faz. Ela joga um balde na cara deles. É isso que ela faz. É um splash. Mano. Como que você tá machucando alguém, Katara? Porra. Mas tudo bem, né? Então, aí eles são levados, em vez de eles serem colocados nas catacumbas de cristal, como é na série animada, eles são levados pro Lago Laogai. E é aí que eles, né, tipo, é isso que conecta o plot deles estarem no Lago Laogai. Por quê? Porque eles pegaram o Lago Laogai e as catacumbas de cristal e eles fizeram assim, ó. Tudo no mesmo lugar, gente. Tudo Estão no mesmo lugar. conectados.
Porque as catacumbas ficam embaixo do palácio. O Lago Laogai era outra história, mas enfim. Olha, eu até anotei aqui. Eu queria ver dominações mais ofensivas e perigosas da Katara. Tipo, é legal e melhorou, mas ela precisava parecer genuinamente perigosa nesse ponto na parte de combate. E isso é muito real. Quando eles fazem a invasão do palácio, mano, a Katara afoga pessoas. Gente morreu. Ela é uma menina muito perigosa nesse nível, porque aí do nada, na terceira temporada, a gente vai chegar no negócio de dominação de sangue, tipo, o que que eu vou sentir? Porque eu Exato. sinceramente, a Katara, na terceira temporada eu falo, ela cresceu, sabe? Ela é talento mesmo, tipo, é uma pessoa que em batalha é muito perigosa. E aqui ela, tipo, splash. Aguinha. Aguinha! Ai, Pô, se tivesse com Nerf de água, ia ser igual. exato. Aí a gente amarra o final do episódio com todo mundo sendo capturado, não, né? Colocado ali nas suas posições em que de separação, né? Depois da briga. A Katara foi brincar de terrorista, a Toph foi encontrar com a mãe dela, o Sokka vai atrás de tentar achar as guerreiras Kyoshi, e daí ele vê que a Ty Lee, ela adora essas coisinhas dela, e também é levado pro Lago Laogai, e o Aang percebe seus erros. E ele entende, né, pela força dos poderes de Grayskull, os ensinamentos do Bumi sobre sentir tudo para conseguir sentir nada. E os ensinamentos da Toph sobre tudo estar conectado. E daí ele, tipo, ouve o APA através de 39 camadas de terra. E nós fechamos esse episódio desse jeito. Pim, o que que você achou desse final? Então, essa última cena, inclusive, ela me incomoda muito porque a forma como eles apresentam, o Eng tá deitado no chão, ele coloca o ouvido no chão, e aí a câmera desce numa linha reta e mostra o APA. Geograficamente, o que você entende? Ele está O abaixo do APA Aang. está abaixo do Eng. Sim. Não, ele estava em outro lugar, Sim, quilômetros de. Ele não estava só a quilômetros de distância abaixo, ele estava em quilômetros de distância. exato. Cara, tanto que quando ele encontra o APA, eu falei: Ué, mas Mano, ele nem, não. nem a Toph no Mas ele desenho ia não conseguir estava fazer isso, gente. embaixo do negócio? É. Nossa, nem Nossa, a Toph muito, teria esse muito, tipo de poder, muito mal gente. apresentado. Muito mal apresentado, gente. Não é assim que a dominância, que o senso sísmico que ela tem e tudo. Não é assim que funciona. Não, Não. mas é um conceito básico de você. Gente, se eu mostro um objeto de um lado e aí eu viro a câmera para a direita, eu automaticamente falo que aquele objeto está na esquerda, porque a Exato. câmera foi para a direita. Então, assim, se você coloca o personagem em cima e mostra o outro embaixo, você deduz que um está em cima do Sim. outro. E que, inclusive, Mas eu, não. eu acabei achando que eles iam trocar os plots de que o APA estaria nos espaços que são embaixo do palácio, porque a Vila Avatar tá próxima, né, do palácio ali no mesmo nível ali do anel, e não estaria no Lago Laogai. Porque daí seriam dois lugares diferentes, eles só teriam Não, trocado os não. plots, mas Vamos colocar não. tudo junto. Vamos colocar tudo junto em lugares completamente diferentes. Ai, ai. Triste. Eu não vou fazer uma recapitulação dos episódios, igual a gente fez nas últimas, para esse momento. Eu vou deixar pra gente fechar tudo no final, porque a gente foi falando ao longo desse episódio o que que foi adaptado e o que não foi. Perfeito. Então, quando a gente chegar no final do episódio 7 eu volto a falar sobre o que que acabou faltando e o que não. E agora a gente então entra no episódio 7 o season finale, Algo Quebrado. E como a gente falou, a primeira cena é a cena dos bebês bisões, né, a infância ali do Appa, de como o Aang escolheu e o Appa escolheu o Aang como o bisão dele, né, como irmãos de alma ali. Essa cena. Oi, Sherlock, tudo bom, amor? Uma pequena invasão aqui. Muito bom. Essa cena me quebrou porque eu achei o CGI muito bem feito. Bebês bisões voador pra mim vão funcionar, né? Visualmente falando, eu tava entregue, né? Eu queria Eu um. queria um, oh, coisa boa, que delícia. Eu fico muito feliz com isso. Foi bem feito. E tem uma parada bem ali, assim, tipo, tem uma permanência na mamãe pisão
é como se ela estivesse realmente se despedindo, que é o que parece, que chega num ponto ali da vida dos Hum, bisões que ela leva, né, alinhada pros nômades do ar, porque ela não vai mais ver eles, eles, tipo, tal qual. Os nômades do ar não têm pais, o Aang, né, não tem pais, a gente não sabe quem são os pais do Aang, não tem isso registrado em nenhum lugar. É pouca informação que a gente tem sobre como essa sociedade funciona. Eu vi online falando que, tipo, as mulheres ficam uma parte em um templo, os homens ficam em outra. Então, por exemplo, nasce uma criança, ela é levada, ela é criada em comunidade. Então, tipo, é como se eles estivessem reforçando esse paralelo de que eles são a única família que eles têm. Tudo bem que o Aang teve um monge Gyatso depois na vida dele, que é muito importante, mas que de fato o Aang e o Appa são a própria família porque eles tiveram esse desprendimento, né, total. das famílias deles. Então, pra dar profundidade pra conexão deles, mas sem ter aquele tempo É, dedicado do episódio do Appa, dos dias perdidos do Appa, que também dá muito mais valor pro personagem do Appa, de tudo que ele passa, para onde ele vai e tudo, sabe, pô, ele é abusado em um circo, ele viaja para outros templos do norte, ele encontra as guerreiras Kyoshi. É aí que a Suki vai pro caralho, que ela é capturada pela Azula nesse ponto, né? A gente vê ela é. salvando o Appa, ajudando o Eu Appa também. sinto que a série não conseguiu mostrar pra gente que o Apo é um ser vivo também. Que ele tem dores, ele tem medo, ele Sim, tem pensamentos, ele tem estratégia, ele não é só um bicho que tá ali, tá ligado? Só que a série não não consegue conseguiu mostrar isso pra traduzir. gente. Não consegue. Total, eu acho que eu acho que eles fizeram isso muito mais pro Momo, mostrando que o Momo tava assustado, que ele sentiu Exato. falta do Appa, e aí eles só não fizeram isso pro Appa, só teve esse momento, tipo, muito curtinho. E eu acho que realmente, né, fica faltando. Aí a gente tem uma cena que eu considerei muito boa, que é a cena da Toph com a mãe dela. O que que você achou dessa cena? Sim, sim, foi ótima. Essa única parte da TOF, que a gente fala da segunda. Tipo, Essa parte da TOF foi ótima essa mesmo. parte foi muito boa. A Porque, caracterização da mãe dela tá muito boa. Eu fiquei com mais então, medo dela do que da Daily. exato. E aí você percebe como eles sabem construir coisa. Porque a gente acredita. Assim, eu teve uma questão de direção dessa parte que me incomodou, mas eles conseguem construir muito bem a ameaça da mãe e a gente acredita nela. A gente E acredita. quando ela engana, a gente também acredita o fato dela ter enganado a Toph. E fala, puta, tá Que é aí, por tá ligado? amor. Exato, tem um negócio que é coeso pra personagem. Então, assim, eles sabem fazer isso. Uma parte que me incomodou é que quando a mãe dela envenena. Envenena? Não sei se é o termo certo aqui, mas. Ela droga a Aquela, filha dela. aquela droga. Perfeito, aquela droga, a filha dela. Tem um momento em que a direção mostra que a Toph faz um movimento que demonstra que ela está. Que ela ficou. Que ela achou suspeito. Tipo, meio que tem um momento que a câmera passa por trás dela e ela faz um movimento com a cabeça do tipo, ah, eu tô ouvindo algo diferente. Tipo, porque Tanto ela que, consegue ouvir os batimentos, né? Tem aquela exato, coisa. Uhum. tanto que quando ela tomou o negócio drogado, eu falei, caralho, Toff, mas você não tinha desconfiado? Que porra é essa? Então ficou esquisito pra mim. Assim, eu achei que ficou meio fora ali do que. Eu acho que eu conectei isso com a conversa que ela teve com o Iroh, de que ele fala sobre, tipo, quando você tem expectativas dos seus pais, e os seus pais têm as expectativas sobre você, e que você tem que ser ativo em tentar pedir para eles serem diferentes. De que você tem que dar uma chance e não Total. ser inerte quanto a esperar uma mudança. E eu acho que talvez seja isso que eles queiram mostrar, de que ela deu uma chance, sabe? Que ela, tipo, ela sempre suspeita É de um ponto, tudo é um ponto. e que daí ela, tipo, deu uma chance pra mãe dela. Não, Entendeu nisso? você Que é tem um muito. ponto, você tem um ponto. É Eu acho que verdade. poderia ser isso. Mas, pô, essa cena pra mim foi muito bom. Sherlock. Pra quem não está vendo o vídeo, Sherlock está participando da chamada. Mas eu Perfeito. achei essa cena pra mim foi realmente um ponto alto desses últimos dois Foi episódios. A mãe da Toph. disparado. E aquela coisa, é uma personagem que eles não têm base do desenho. E eles construíram super bem. Eu adorei o que eles fizeram com Como ela. pode, né?
Como pode, gente? Impressionante. Quando a gente passa dessa cena, então, da Toph com a mãe dela, A+, gostamos bastante. Aí a gente vê que colocaram o Zuko e a Katara na mesma cela, porque isso faz todo sentido. Não, e você vê, caralho, me lembrou muito o episódio da Biblioteca dos Espíritos lá. Hum, Que eles forçam algo porque eles querem ter uma dupla sempre junto, pra você ter sim. diálogos. Porque eles não Não, eles sabem. estão juntos. Eles estão juntos no desenho. Não, beleza, mas eu, É, tipo. Mas mesmo assim, porque você vê que nenhum personagem ele tá sozinho. pode ficar sozinho. Tem Aham, o, aham. tá o Aang sozinho, vem o Iroh. Tá o Sokka, aparece o Sai. Tá a Katara, vem o Zuko. Tipo, eles não Só o sabem. Iroh pode ficar sozinho. Só Só ele pode é. ficar sozinho. Porque ele é filósofo, ele é senhor, então, tipo, Exato. ele. Ah, O enfim. rolê é que parece um emburrecimento, porque você fala assim, nossa, a Dai Li e a Azula e o Long Feng, todos são tão inteligentes. E qual que é o rolê? Quando eles botam eles nas cavernas de cristal, é porque elas, tipo, não tem fim. Você não sai de lá se você não é um dobrador de terra. É tipo, é o fundo do poço, não é tipo uma jaulinha que tem escadas numa prisão, e sabe, tipo, e ela é dominadora de água e tem água lá dentro. Tipo, umas coisas assim, Não, sabe? e as portas? E as portas? Cara, o momento em que o Aang chega e só abre a porta e salva o Sokka, eu falei, irmão, por que que vocês não saíram daí antes? Não, Ai, e meu assim, e você vê como eles constroem coisa que, tipo, vamos deixar sempre dois personagens que se complementam pra se ajudarem. Então, Sim. assim, o Sokka com o Sai, tipo, caralho, Daily, pelo amor de Deus, o cara tava. Exato. Vocês estavam Não, e acusando ele ele de matar o fala. Sai, até agora vocês vão deixar eles Não, juntos? ele conta todas as tentativas de fuga que ele teve. Em que em todas as tentativas eu fico assim, e como que ele tinha acesso a essas coisas? Como que ele estava Esse, preso com acesso a coisas que explodem? pra Do mim, que vocês estão falando? pra mim, o Sokka, e o momento do Sokka e do Sai é a pior coisa desse episódio. É a pior coisa desse Porque não episódio. serve pra Pra lá. nada. Não, Você me perde tempo de tela fazendo eles criarem um plano com cristal que eles que não faz não sentido. usam. E Não, mas eles e que não não faz usam. sentido. Eles estão numa cela sozinhos e aí eles falam que eles vão dissolver o cristal. Com o quê? Tony Alguém me Stark! explica? Tony Stark fez numa É! caverna! Como que vocês não conseguem? Porra, vai tomar Batalha! no cu, mano. Meu Deus do céu. Não, sério, de Sério. verdade. É muito gangue do Scooby-Doo. É muito, 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 muito muito, gangue do muito, muito. Scooby-Doo, meu Deus do céu. E eles, tipo, porque você não pode desistir, porque pessoas como Nossa, vai. nós, Pelo amor de Deus, quando, sai quando tem as daí. dificuldades e a gente consegue inventar alguma coisa, e o Sai, você tem razão. Ah, porra! Porque assim, eu Não. não, eu não, eu não olhei o tempo do episódio, mas vou arredondar que tem uma hora. Uhum, São acho que é isso. facilmente 40 minutos de caverna. Sim. Gente, morreu. Toda a preocupação em relação ao cometa, tudo morre. Tudo morre nesse momento. Impressionante. Não, O foco vamos, vira vamos dizer que caverna. essa cena do Sai não existisse com o Sokka e a gente só vê se o Sokka, tipo, ele está, sabe, só a cena Seria um dele ótimo sendo episódio, largado inclusive. lá e ele tá com. Exato. Eles só largaram ele mole lá e ele tá com o Sai. E aí a próxima cena que a gente vê é o Aang salvando eles. Exato, Ótimo! perfeito, perfeito, exato. Meu Deus! Enfim, mas eles quiseram gastar tempo com isso em vez de, né, ter uma cena de luta maior, em vez de ter, enfim, né? Ok. Enfim. Aí a gente tem o Long Feng na reunião lá com os generais, com a Azula do lado dele. E ele tá lá fazendo tipo, não, porque eu não confio em vocês. E ela faz assim, cansei. E ela mata todo mundo na mesa. E aí o Long Feng percebe que ele se enfiou num buraco um pouco muito fundo, Ele falou, né? E ele só aceita. Ele ele só assim, talvez eu tenha sido uma boa ideia. ele fala, tá bom então. Eu não sabia que eu tava lidando com o Ted Bundy da Nação do Fogo, né? Melhor eu ficar na minha. E ele só, tipo, beleza, Princesa Azula, né? Em prol da própria sobrevivência, né? E falar, tipo, e evitar. O argumento dele também é de evitar um massacre, né? Porque ela estaria entrando pacificamente, dominando o Bassin C, né? Não teria.
cerco e tal, porque eles só entram na cidade e ela dá um presente pro Rei da Terra e é isso. Basicamente, tá resolvido, gente. Não. Não teve furadeira na parede, não teve nada, não teve nada. Eles só tomaram Basincê, né? Enfim. Momento rápido da May, né? Olhando pros corpos ali, tipo, com uma cara meio assim. Nossa. E da Thaili, tipo, né? Nossa, que cheiro de queimado. Que também, muito gangue do Scooby-Doo da parte dela. Mas acho que esse rápido negócio, assim, da May é pra gente começar a duvidar das intenções dela. Mas o que eu perco totalmente depois na cena, quando ela entrega o Zuko. Ah, E a Thaili vira pra ela e fala, mas você não ama o Zuko? E ela, sim. E aí ela, mas você não sei. o quê." Sim. Você, sim. E aí ela, mas você não ama ele? Eu também amo você. E eu teria te matado. nossa, vai cagar. Nossa, caralho, esse Que diálogo. diálogo foi esse, gente? O que Nossa, aconteceu? esse diálogo é horrível. Vocês Puta que odeiam essa pariu. menina? Alguém odeia Aparentemente. essa menina pra terem colocado um diálogo desse? Tipo, a Mei é uma personagem tão interessante. Ela Não, tá. eu admito, Ela. tanto você quanto a Gabi sempre falavam bem dela, tudo, enquanto eu assistia. E eu não lembrava como era ela na animação. Aí eu tava de boa, tipo, tá bom, é meu personagem mais ou menos. Tudo. Aí eu fui pesquisar, né? Fiz o mínimo e pesquisei quem era a Mei. Aí eu entendi todo o hate em cima dela. E como adaptaram ela mal pra caralho. Mano, é impressionante. É impressionante. É impressionante. Ela é uma personagem super fascinante. Ela tem a própria, sabe, agência. Ela tem as opiniões dela. Tipo, os caras chegam pra pegar o urso e ela, ai, gente, pega o urso. É muito bom. As cenas dela são muito boas. E eles cagaram em cima da cabeça dela. Da Thaili também, mas especialmente da Meia. É realmente. Eu não sei o que que eles queriam com isso. Novamente, outro diálogo que podia não ter existido, porque ele não acrescenta nada. Nada, É nada. isso. Provavelmente eles estão criando isso agora pra justificar alguma coisa lá na frente pra falar, não, ó, super Não, apresentamos isso lá. achei que porque existiu essa cena, quando chegou lá na caverna e colocaram elas ali, eu falei, ou elas vão lutar também, ou vai ter uma interação Meizuko. Não, não acontece Não. nada. É Elas porque só entram eles na têm. caverna e ficam lá. Vamos para a inauguração do Dragão de Jasmim, em que o Iroh fica sabendo que o Zuko tá preso e tem um corte novamente, super Scooby-Doo deles saindo correndo. Tipo, ai, meu Deus, preciso ajudar meu sobrinho. E aí tem a mulher lá ajudando o Aang a se esconder, que eu não entendi até agora, porque, tipo, ela só tá andando pra um lugar em que ele já tá escondido. Aí ela chega lá e ele agradece ela. Tipo, você já tá escondido, eu não tô entendendo. Mas enfim. Esse é o ponto. É, ok. E daí ela tá lá falando, né? Ela tem um diálogo muito merda, a atuação do Gordon também é muito ruim. E daí tem todo um negócio dela falar que o povo de Omashu quer ajudar, porque ela saiu de uma cidade pra outra por causa da guerra e tal. E daí o Aang fala assim: pô, show, mas deixa eu resolver. E ela fala: ok. E daí é isso. E aí ela não faz nada. Nem ela, nem ninguém de Beleza. Omar, ninguém faz nada. Tipo, tem É. todo O esse Avatar diálogo falou? pra nada. Novamente, mais um diálogo que podia não existir. Nossa, mano. Aí o Long Feng atualiza a Azula sobre, tipo, prendemos todos os amigos do Avatar. A Mei entrega o Zuko. Teve mais uma pessoa que foi presa. Lá, 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 lá. Enfim, não gostei essa cena, me irritou, assim, num nível, assim, eu escrevi, qual é? Que é isso? Em caps lock. Mas enfim, né? Tá bom, se eles querem. Essas são as camadas que eles querem dar pro personagem da May, né? Parece muito mal feito. Uma criança de 11 anos no AO3 escreveria melhor do que isso. E tem gente na Netflix sendo paga muitos milhares de reais pra fazer isso. No desenho, a entrada da prisão é escondida, que nem a gente falou, né? Tipo assim, aliás, a gente não falou disso, a gente falou sobre ser coisas separadas. Mas quando eles falam, o Jet fala, nossa, eu fui levado pra um lugar lá e é no lago e não sei o quê, e o lago já tinha sido mencionado pela Judy, e daí eles chegam lá e a Toph tá com eles. Então a Toph fala, nossa, tem uma entrada subterrânea. E ela, tipo, faz um tchá, aí sobe um bagulho no meio do lago. Não é escondido. Não, aqui o Airo fala: não, não, não.
Me falaram que é aqui na direita. Aí eles vão pra direita e tá lá. Não, não, mas o fato de ter a porta principal onde tá saindo a Daily, assim, tipo, a Não, prisão é aqui, é. galera! Tipo. Tipo, Não, e é o um puta de negócio era um embaixo é do um lago puta no de um desenho. buraco. É um puta de um buraco, assim, que, tipo, claramente ali tinha alguma coisa, tá ligado? Ai, cara, Aí porra. chega lá, era a porta de um mausoléu É, não, e ele fala, não, gigante. mas ó, uns amigos me contaram que tem uma porta do Avatar, que foi a Kyoshi, e que daí a gente tem que dobrar os quatro elementos pra poder entrar juntos. Puta que. Não, e aí o Iroh falou, caralho, o Iroh falou um bagulho que, tipo, é muito o roteirista zoando a gente, porque eles encontram a porta e acho que o Iroh fala assim, que bom que eu te encontrei, né? Do Sim, tipo, você viu? Você viu como a gente construiu tudo pro Iroh? Chega, vai tomar no cu, velho, não dá não. total, total. No desenho, como a gente falou, como eles são chamados lá pra tomar o chá com o rei, o Iroh consegue achar, ele consegue fazer eles escaparem. Ele quebra ali a parede e ele fala: Vem, Zuko, pula. E aí o Zuko, não, eu preciso enfrentar a Azula. E aí ele é capturado. E o Iroh foge. E ele vai atrás do Aang. E daí, como ele já conheceu a Toph, ela que abre a porta pra ele: Ah, é um amigo meu. E aí o Aang e o Sokka, tipo, o que você tá fazendo aqui? E tal. E aí eles unem forças para poder resgatar a Katara e o Zuko, porque a Katara foi presa pela Azula, porque ela estava lá ajudando o rei, e o Zuko foi preso agora pela Azula também por outros motivos e colocaram eles na mesma cela também, mesmo, do mesmo jeitinho. Então, é por isso que o Iroh e o Aang estão juntos no desenho. Aqui ele brota do lado do Aang, do tipo, ele sabe onde é o Lago Laogai, que era tipo para ser um lugar hiper secreto, não sei o quê, mas a gente supõe, né, que a Lotus Branca contou tudo pra ele. Enfim, né? Do mesmo jeito que o Aang voou pra dentro de Omashu, tudo é mais fácil aqui. Aí eu gosto, pelo menos, eles colocaram a Katara com as lâminas de gelo dela tentando sair. Porque é uma coisa que a Katara consegue fazer. Então, como ela tem a água dela ali, porque os caras deixaram uma dobradora de água com água, coisa assim absurda, dentro da cela dela, ela tá fazendo aquelas pra tentar quebrar a porta, beleza? E a gente tem um momento merda de diálogo expositivo da Katara, falando exatamente tudo que a gente veio interpretando, né? Pegando os pedaços sobre o personagem dela, sobre os conflitos que ela vem tendo, mas ela quis falar, ela precisava falar e jogar tudo ali na cara do Zuko. O que acontece no desenho? Sim, mas é que aqui não é bem feito. E ao mesmo tempo que eles estão, né, criando essa tensão entre eles, e daí eu trago pra você, Guilherme, que eu sei, novamente, eu sei que é exatamente assim o desenho também em que ela fala, porque você, a Nação do Fogo tirou a minha mãe de mim. E o Zuko fala, eu também. E eu, nesse minuto que eu vi essa cena desse jeito, que é bem feito no desenho, aqui não é. É a mesma coisa da cena do Batman versus Superman, do O Nome da Minha Mãe é Marta. Exato. É a mesma coisa. Eu odeio muito. Mas isso basta. E realmente, no desenho, assim, a próxima cena que a gente vê a Katara tá tipo, ai, desculpa. Enfim, né? Eles são tipo, ah, porque eu tenho o rosto de um monstro e não sei o quê. E meu pai me odeia, blá, 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 blá. Aí a gente tem o diálogo entre o Aang e o Iroh, mais um diálogo de sabedoria, né? Que o Aang precisa expor a dor dele para um adulto, né? Para que eles possam dar algum tipo de conselho para ele e ele possa, de fato, aprender alguma coisa. Existe uma cena de diálogo entre eles no desenho? Sim, é engraçado, inclusive, porque o Aang fala assim: eu ouvi falar que você é ótimo em dar conselho. E ele, tipo, abre o jogo com um ex-general da Nação do Fogo. É bizarro. Porque o Aang, ele acaba de voltar da onde? Do papo dele com o Guru Patik, que ele foi lá no Templo do Ar para tentar desbloquear o estado Avatar. Então, e ele viu uma visão da Katara em perigo. E aí ele quebrou ali a conexão que ele tava. A crescimento ali Uhum. para chegar no estado Avatar. Que ele tava fazendo, ele quebrou. E daí ele, tipo, conversa com o Iroh sobre isso. Ele tá contando pra um cara da Nação do Fogo que ele não consegue dominar uma estátua. Tá. Mas é em desenho, gente. Releves.
Ele tem esse diálogo com a Arya. Até aqui, o que você achou? Tem algum comentário? Pim. Não, então foi o que eu tinha comentado. Tipo, assim, eu acho esse episódio, até a sequência final, assim, muito fraco. É muito ruim esse Muito episódio. fraco. Aí eles falam, mais uma grande frase. Amizades de verdade sobrevivem à verdade. Seja você, seja quem você é e deixe que eles sejam quem são. Ok, mais uma pra... Os roteiros da Netflix abriram aquele opensador.com Eles e aí abriram o biscoito foram. da sorte Também, também. E foram encaixando. e foram colocando. Aí eu coloquei aqui, cena chata do Sokka e do Sai, falando que tudo é possível e querendo me convencer de que eles iam conseguir usar cristais, fé, esperança e pó mágico pra sair da cela. E é isso, sabe, gente? Esse é o resumo dessa cena Não, bosta. e é foda porque constrói um Sai como um cara mega inteligente, só que aí entra o Sokka e ele. E esses cristais aqui, É. que estão por todas as paredes e todos os lugares da cela. Não, Tipo, e tipo, eles não é não, como eles não se chegam a fosse. fazer alguma coisa pra provar que o Sokka Exato. tinha alguma razão. Tipo, não Ele faz falou: sentido. caralho, Quando você é eles inteligente, vamos Exato. triturar Na outra aqui. temporada, quando eles colocam o Sokka perto do engenheiro, ele tá numa posição de aprendizado, porque é uma criança aprendendo, Exato, né, com um exato. adulto. E aí eles querem que a gente acredite que nessa temporada o Sokka, tipo, Ele virou MacGyver, ele e virou que ele MacGyver que inclusive consegue fala fazer tudo. isso, que ele se tornou o professor dele. Que, do que você tá falando? Pelo amor de Deus. Tudo tá bom. Aí tem mais um momento Zutara, né? Que ele conta lá sobre a mãe dele. E ele, ai, bota a mão ele quase bota a mão ali na cara dele quando eles. E eu gosto só do diálogo do Dallas, quando ele fala sobre. Você tem noção de como é difícil um dobrador de fogo se queimar? Seria o mesmo que um dobrador de água morrer afogado. Gostei. Esse diálogo Ah, foi bom, bem gostei bom da mesmo. parte. E aí, em 5 minutos de papo, a Katara já tá oferecendo uma água sagrada, né, pra curar o Zuko, né? Tipo, um sinal divino de que talvez ela esteja ali pra aquilo mesmo, e é isso aí. E aí, depois eles são resgatados pelo Aang, o Aang faz, né, fica tipo ciúmes, e aí eles seguem pros caminhos deles. Não entendo qual é a do Long Feng daqui pra frente. Talvez eles estejam desenvolvendo ele pra que na próxima temporada ele tenha um papel na libertação de Ba Sing Se. Porque no Ah, final do desenho o Longfeng já saiu de cena. Ficou tudo na mão da Azula, foda-se, a Daily não quer mais saber do Longfeng, então ele fica solto aqui. Então, talvez eles estejam fazendo isso porque ele vai ter um papel na terceira temporada. Eu gostei muito do momento da Judy sendo hipnotizada. isso foi muito foda. A atriz entregou horrores de Belíssima cena, atuação. belíssima cena. Foi muito bom, Ali tipo, foi o momento mais perigoso da Daily, em todos os momentos. foi. Exatamente. Tipo, a gente falou, nossa, o negócio é sério mesmo, né? É, Tipo, o jeito que a cara dela fica quando eles deixam só a cara dela na pô, é cena, muito boa mesmo, muito porra, boa. bom pra caralho. Eu achei muito bom mesmo. E o Iroh tá igual um disco riscado, contando pra todo mundo que tem coisa boa dentro do Zuko. Vocês têm que acreditar em mim. Meu sobrinho é uma pessoa boa. Ele fala isso pra todas as pessoas que passam pela frente dele, né? Aí o Aang tá com ciúmes, o Zuko abraça o Iroh, Katang me cansou um pouco, que chega sempre, né, nesse mesmo estilo de conversa. Eles podiam ter feito tipos de cenas diferentes do casal, mas é sempre o Aang falando, Katara, eu tenho que te falar uma coisa. Nossa, vai E tomar aí no ele cu, muda de sim. ideia. Todas as vezes. Sim. É muito cansativo, mano. Todas. Todas. Aí a Judy delata eles e a gente entra no momento da Toph dominando o metal. Vamos falar sobre a cena da Toph dominando o Hum, metal. O que que você achou dessa adaptação, Guilherme? Porque eu coloquei aqui, poderia ter sido mais bem feito. Talvez se ela batesse no metal várias vezes e aí ela sentisse, sabe? Se perfeito. ela, sabe, Não, mas tivesse com raiva da mãe dela. você resumiu bem. Ah, Poderia ter sido mais bem feito. É triste, tipo, é uma cena triste. É uma cena que só acontece.
E tipo, aí você me É, corrige se eu parece que ela estiver tem uma errado. ideia, assim, sabe? Ela tem um É, tan. aí você me corrige se eu estiver errado, mas ela é a primeira dobradora de terra a dobrar metal, certo? Sim, Ou viajei? ela criou a dobra de metal. Então, e isso não passa assim, não Não, passou ela em fala nenhuma. isso. Não, Ela é fala, e verdade, eu ela fala mesmo. criei É. a dobra Mas de em nenhum metal. momento passa a dificuldade que é fazer isso. Total, Tipo, porque ela parece que resolve assim, dobrador imediatamente. de terra é tudo burro, nunca param pra pensar em Nunca fazer isso e tentaram. tipo, porra, é só fazer, irmão. Pô, é só Total, TOEFL. Não, total. é muito mais complexo. Um negócio que, tipo, nunca Nunca. existiu, gente. Caralho! E é um negócio que dura 10 segundos. É Sim, muito triste, é concordo. muito triste. Eu tava muito ansioso por essa cena. Porque é uma cena de É muito foda essa demonstração de cena. força da Toph, sabe? E virou qualquer coisa dela ali, entendeu? Ficou caricato, né? Tipo, uma É. coisa bem. Não, e aí fica fácil, né? E aí ficou fácil. Dobrou uma vez, porra, aí foi, aí dobra tudo, porra. Aí é tranquilo. É, a única coisa que salva é que tem a cena do Eu sou a melhor dobradora de terra do mundo! E ela sai surfando na Isso terra. foi, a parte do surf foi Realmente legal. faz Eu fazer. não gosto dela precisar falar, mas a parte do surf foi Sim. legal. Não, mas ela faz isso no desenho, porque ela é É, louca. mas ainda assim. Eu gosto que eles mantêm algumas coisas que são caricatas, né? É, aí, e eu gosto que a mãe dela tava lá. Eu acho que, tipo, né, no desenho são os dois professores lá, os dois irmãos que estão atrás dela, e ela, inclusive, prende eles dentro da caixa de metal. Eu acho foda. Mas deveria ter tido um peso emocional mais forte com a mãe dela ali. Por exemplo, quando ela abriu ali o negócio, ela deveria, por exemplo, teve aquela cena ótima. Não foi uma cena ótima, mas essa parte de diálogo dela e da Kiyoshi, que a Kiyoshi falou sobre, os meus pais também não eram pessoas excelentes, mas não importa, porque eles são, sabe, quem eram meus pais? Ninguém lembra quem são os pais da Uhum. Kiyoshi. Eu sou a Kiyoshi. E ela poderia ter uma conexão assim dela falar alguma outra coisa ali pra mãe dela pra encerrar o arco com a mãe dela. Porque a gente vem de uma cena muito boa com a mãe dela, né? Tipo, que foi excelente, e daí não Não fecha ali, fecha. É sabe? muito. É É. realmente é muito fraco, é muito fraco. Aqui, quando eles. Aqui eu acho que os arcos sofrem pra caramba. Eu fiz a anotação aqui, eu vou falar sobre fazer um resumão de tudo que a gente perde ali da adaptação. Uhum. Quando eles saem do lago, né, com o Appa, eles decidem invadir o castelo, né, o palácio, que nem a gente tinha falado, e para conseguir falar com o rei. E essa invasão em si, ela é muito foda. Muito O foda Long mesmo. Feng, ele é preso, né, daí ele ainda é leal a ele, mas a invasão em si, cara, a gente tem demonstrações letais de crianças quebrando um palácio em dois. Tipo, o Eng tá muito bem, a Katara tá muito bem, o Sokka tá lá. A Toph, a Toph, né? Porra, mano, é tão boa essa cena que eles tipo vão o negócio da escada, eu gosto tanto da escada e a Toph tem vários movimentos criativos de dobra que ela usa e eles só falaram não vai ter, Não, né? não Acabou. e também eu revi a cena da invasão, né? Da animação. E aí você vê lá também como o Aang evoluiu na dobra de Sim, terra. sim, Tipo, que é absurdo. Tipo, ele sim, evoluiu muito, assim. E como ele junto com a Toph, eles conseguem criar dinâmicas ali que fica muito do caralho. Muito foda. total. Sim, 100%. O Long Feng, quando eles chegam lá e conversam com o rei, blá blá blá, ele é preso, né? Mas a Daily bota ele lá na cadeia, mas fala: Nós somos leais a você. Eles acham que as cartas, porque a Daily chega assim e fala: Os guardas do castelo falam: a gente revistou a sala do Long Feng e a gente achou umas cartas, porque ele estava bloqueando todas as correspondências. Então, tinha uma carta presa no chifre do Appa, do Guru Patik falando pro Aang que ele podia ajudar o Aang a dominar o estado Avatar e que ele tava lá num templo, acho que do Oeste, não sei onde ele tava. Um relatório que eles recebem sobre alguns grupos da tribo da água e que é comandado pelo pai do Sokka e da Katara. Então, eles querem ir lá encontrar o pai dele. E a mãe da Toph, né, falando que quer encontrar com ela. É nesse ponto que a Toph vai ser levada, porque ela fala que a mãe dela tá na cidade, na verdade não é, é os caras falando que a mãe dela tá pra poder capturar ela. E aí a gente tem dois arcos que são muito legais, que é o Sokka encontrando o pai dele,
tendo rolê lá com a tribo da água, ele sendo recebido pelos homens da tribo, que é, né, importante, e o rolê do Gurupatik. Eu acho meio chata essa parte do Gurupatik, todo mundo acha. Acho que 90% das pessoas que assistem o desenho falam, caralho, que saco. Mas é importante para a jornada espiritual do Aang, em que ele vai desbloqueando chakras e o Guru vai explicando, né? Ah, esse chakra tal, desbloqueia tal. E é quando ele tem a visão da Katara em perigo. E ele fala: vou embora. E o grupo Atiko fala: se você sair agora, você nunca mais vai conseguir entrar no estado Avatar. Você tem que é, desistir dela. Ele não pode. Ele fala, o Guru fala pra ele que ele não pode ter laços emocionais que prendam ele ao plano real. Então que ele não poderia ter essa conexão com a Katara, Uhum. tecnicamente. E essa parte é muito importante pro arco do Aang. A Azula manipula o Longfeng de ponta a ponta, ela, né, monta todas as cenas ali, como a gente conversou, e ele coloca a Daili na disposição dela por ganância, porque ele quer assumir o poder, então ele acha que ele tá usando ela de peão, né? Então eles vão pra. E aí quando eles vão pra essa cidade antiga subterrânea, que o Zuko e a Katara estão lá juntos, como a gente contou que o Zuko e o Iroh são chamados, né? Blá blá blá. Eles voltam. O Aang passa, busca o Sokka. Aí eles veem a Toph voltando com o surf dela e buscam ela. E eles vão lá salvar a Katara, certo? Que eles tá nessa cidade subterrânea que fica embaixo do palácio. E aí a Toph pá, abre o buraco e vai o Aang e o Iroh, enquanto o Sokka e a Toph vão falar com o rei, e é aí que eles descobrem que as guerreiras Kyoshi não são as guerreiras Kyoshi e eles são capturados, né? A questão do Zuko debandar, ela tem mais peso porque o Iroh acabou de acompanhar a metamorfose dele, fez um discurso forte quando ele teve que escolher não levar o Appa, e aqui, quando a Azula chega pra falar com o Zuko, tem, né, como a gente conversou, um momento que fala da honra do pai, etc. Então, essas foram as coisas nesse momento que foram perdidas da adaptação. Pra mim, o mais grave é a cena da entrada do palácio, porque eles estão fugindo, né, claramente estão fugindo de cenas de ação. É, Tipo, isso é claro, assim, eu acho que fica muito óbvio nesse último episódio, principalmente, porque eles tinham uma grande cena de luta pro final, então eles não poderiam fazer, né, na cabeça deles, não vamos fazer mais nenhuma cena de ação até o final. até o final. E aí eles vão enrolando com as cenas das celas e tudo, é triste demais. Aí o Long Feng aparece, cara. Ele aparece pro Aang, tipo, não, porque a Azula tá controlando a cidade e todo mundo vive em paz por minha causa e você é bonzinho demais, isso te faz fraco. E aí ele vai embora. Ele simplesmente vai embora. Tipo, que foi isso? Não sei. Aí o Aang e o Appa se reúnem, beleza? Aí o Aang fala, Appa, go. E eu, tipo, Appa, go, piado? Que é isso? É Appa, ip, ip. Por que você tá falando go pra ele? Não gostei. Perderam o plot aqui. O que aconteceu? Esqueceram? Não sei. Aí a gente tem umas leves coreografias aqui do Dallas, né? Do Zuko contra a galera da Daily. Como sempre, ele brilha muito quando ele tem as cenas de luta dele e quando tem o Zuko versus a Azula. Em que agora o fogo da Azula, ele tem um efeito sonoro próprio. Ele tem um no fundo, assim, bizarro. É uma boa luta, mas a diferença entre eles ali fica bem gritante, porque ela não tem o nível de artes marciais do Dallas. Então, Total. tipo, o que ele faz ali, né? Beleza. Mas depois, é o que a gente tinha comentado, mesmo depois da balela dos dragões, a Azula dá pra trás e oferece essa trégua pro Zuko. Fala que ela tem culpa no sumiço da mãe deles. E que ela fala, vamos ficar juntos, vamos dividir o prêmio. Quanto que é a Azula? Falando, né? Vamos dividir a glória. Ela faz isso, só que no desenho a gente sabe que ela tá fazendo isso pra mexer com o mental do Zuko, né? Ela tá fazendo isso de propósito, porque ela vai entregar o que o pai dela falou pra ela entregar, e ela sabe que né, ela consegue manipular o Zuko. Ela tá entrando ali na mente dele pra conseguir o que ela quer. Aqui parece que ela tá sensibilizada, do nada, né?
Eles chegam na Caverna de Cristal, que é, como a gente falou, aconteceu em outro local, que é a Caverna de Cristal com o chão mais liso que eu já vi na minha vida, né? Como se fosse um salão de flamenco. Tudo aqui, ó. Passaram o rolo de cimento pela. Nem as ruas Uma de Bragança caverna, inclusive. Paulista. Uma Uma caverna. caverna. Nem as ruas de Bragança Paulista, Elisa, desse jeito asfaltada, viu, gente? Ó, queria que tivesse passado esse rolo de concreto lá. Eu acho que grandes momentos ali da parte do Dallas é o chicote de fogo e o breakdance de fogo. Dallas O mandou Pi- muito bem. Ah, Sim, mano, não, ficou ele bem da faz hora a o coreografia. assim, mas E apesar ficou dessa. claro, e ficou claro que todas aquelas cenas de bastidores que a Netflix postou, deles lutando, tudo, foi tudo dessa parte final. Foi total. Foi tudo, tudo. Eles Claramente era da parte investiram final. tudo nessa parte. Cara, não ficou péssima. Eu vou falar assim, num geral, sobre essa cena final de luta e tal. Especialmente da parte da luta. Não ficou péssimo, mas eles perderam muito, porque essa cena é muito foda no desenho também. Ela tem uma dimensão muito maior. A cena acontece nisso aqui, nesse pedaço da série. Juro, é uma caverna deste tamanho. O fundo de CGI é bizarro. E É. eles só ficam nesse espacinho. Quando a gente tá no desenho, é uma caverna grande. A Katara tem espaço pra fazer a dobra dela, sabe? Tipo, eles vão de um lado pro outro, é muito mais dinâmico. Aí entra a Daili no meio, tipo, bem antes, daí tem essa dinâmica. Então, cara, é isso, sabe? Diminuiu muito a proporção. E aí eles pegam esses pequenos bons momentos. A dobra de água da Katara tem bons momentos também. Que ela sobe os bração contra a Daili ali, é legal. Mas ficou pobrinho. Ficou pobrecito. É... E como o Aang no desenho, ele foi lá conversar com o Guru Patik, e ele vê a Katara em perigo e ele fala, tá, vou ter que tomar uma providência. E ele fecha uma caverninha de cristal pra ele meditar e fazer o último desbloqueio lá que precisava pra ele poder acessar o estado Avatar. E eu gosto muito da cena do desenho porque ela é imediata. Você fala, nossa, agora o Aang vai resolver tudo. Eba, né? Tipo, ele vai subindo, ele vai Uhum. levitando, tipo, uau, e aí ele. E a Azula, tipo, mete a bala nele imediatamente. Gosto muito. Contudo, eu vou deixar o meu ponto de que é interessante pro personagem do Aang construído dentro da série da Netflix, com as coisas que a gente vem vendo, de que ele é atingido porque ele hesita em matar ela. Perfeito. Porque daí conecta com a porra da historinha dos dragão lá, em que ela acha que é o Zuko, mas nesse contexto seria o Aang. Conecta com o que a gente já viu do Aang tendo, né, empatia, que ele tem essa dificuldade com violência, que matar outra pessoa não é um negócio que é uma coisa fácil pra ele, mesmo que ele esteja possuído pelo espírito daqui hoje, que adora matar gente, é difícil pra ele. Então eu gosto que eles colocaram essa hesitação dele aqui. Eu acho, Sim, eu acho eu legal. gostei também, eu gostei também. Foi uma Que é boa o que é o decisão. que a gente falou um pouquinho antes, que tipo, o fato de terem construído o Eng com essa personalidade faz com que essa hesitação faça todo sentido pra ele. Sim, Não fica um negócio banal assim, sabe? Mas concordo. uma coisa que eu não gostei, porque é a série achando que o público é burro e esquecendo que é uma plataforma de streaming que lança todos os episódios de uma vez, que é reforçar o que eu esqueci a última Avatar do ar, esqueci o A nome Yang dela. Chen. A Yang Chen fala pra ele que você não pode morrer no estado Avatar. É, eles têm que colocar a voz. Irmão, faz 2 episódios que você me contou isso, pelo amor de Deus. Total, total. Porra. É a mesma E, coisa e da voz do olha, Boomy também. A gente nem falou disso. A é, voz do Boomy e a voz da Toph quando ele tá lá deitadinho. É a mesma coisa. e olha que eu não assisti no mesmo dia. Eu assisti em intervalos. E, tipo, pelo amor de Deus. Agora, você pensando numa pessoa que maratonou, que é a proposta da Netflix, com isso de vamos lançar tudo pra você assistir de uma vez, não faz sentido.
Agora, se você tivesse episódios semanais, pô, em um intervalo de 2 semanas de cada episódio, beleza. Eu ainda acho que não precisa, mas beleza Talvez colocar. justificasse, né? Agora, porra, Talvez. 2 episódios atrás, 2 horas de distância entre um episódio e outro, calma lá, gente. Pô, cem por não cento. sou, pelo amor de Deus, sabe? Totalmente Essa desnecessário. Essa luta eu acho ela muito rápida. Eu queria ver mais da Azula lutando. Ela tem bons momentos, tem momentos espelhados do desenho, especialmente quando ela tá lutando com a Katara, que a Katara cata ela pelo braço e pela perna. Acontece a mesma Muito coisa no foda. desenho. É muito bom. Eu gosto que eles mantiveram. A Katara em si, ela dá uma brilhadinha aqui nesse final. O que a gente comentou sobre a falta de emoção lá quando o Jet morreu. Cara, eu não sei o que que deram pra. Eu acho que é. Eu não sei falar o nome dela, Coentio, né? Que ela tem Puta, um não sei, é nome difícil o nome dela, não. originário. Não sei, eu não sei pronunciar o nome dela. Mas eu acho que botaram alguma coisa lá pra ela conseguir dar uma chorada, porque eu senti muito mais emoção dela aqui nesse final dela com Bem o mais, bem Aang. mais. Foi bom pro final, assim. Eu senti que foi um bom final. Ah. Ela fez o possível e tem esse rolê dali a lutinha da Katarakaga. Foi bom, eu gosto do confronto dela com o Zuko. Então, assim, o que acontece é legal. Só que quando a gente compara com a proporção da série, é onde se perde. Nossa, mano, quando eu olho toda vez no meio da luta em que eu parava pra. Meu olho fazia assim, ó, e eu olhava pro fundo, aquele CGI de fundo cagada. Desculpa, o que aconteceu? Não, era feio mesmo, era feio Muito mesmo. feio, gente. Aí, como a gente falou, entra a Mei Ty Lee pra fazer absolutamente nada nessa cena. Não tem interação com o Zuko, não tem, acabou. Só estão lá, só tem elas entrando. Aí tem o tio Iroh, beleza, fazendo exatamente o que ele precisava fazer. Eu gosto, né, que eles mantiveram que ele faz o suficiente só pro Aang conseguir escapar e ele se rende e ele tem o olhar mais sujo do mundo pro sobrinho dele quando ele vai embora. Ele fica, Você me "Cê, decepcionou. eu gosto, 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 gosto. E é isso, assim, tipo, não teve, sabe, essa cena foi. Eu senti. É difícil olhar e falar, foram coisas bem adaptadas em pontos, podia ter sido melhor. Num geral, a cena é ok, só que era pra ser um final muito mais impactante, e daí o sentimento, né, o gosto na minha boca é amargo, né, esse finalzinho de. É. Não, e não passa a sensação de perigo. Não, pelo menos pra mim, assim, mas Guilherme, você já viu a animação, os caralho, tudo. Mas mesmo assim, eu acho que não constrói o suficiente pra você temer de que a vida do Aang tá em risco. Sim, Beleza, exatamente. ele é o protagonista, obviamente ele não vai morrer agora, todo mundo tem a consciência disso, mas ainda assim, tem histórias que, mesmo a gente sabendo que o protagonista não vai ser impactado, a gente sente Que deu uma merda federal, a assim. gente sente um medo de perder ele. Sim. De falar, porra, será? Será que dessa vez vai ser diferente? Mas não, Quando tem zero a impacto. cena ali, né, deles no bisão voador, que daí, né, tem essa troca. Antes era o urso com o rei da terra e agora é o Sai, que 2 vezes nessa série ele manobra o APA, né, como se ele tivesse tirado carteira de bisão voador. Eu odeio isso, porque quem é você pra estar manobrando o APA? Mas enfim, tá bom. E aí ela bota lá, ela usa a água do Oasis pra curar o Aang. E tal qual o desenho, ele tem o glitch ali da seta dele. E aí todo mundo tá chorando. A Toph, coitada, tá lá no fundo tá assim, ó. Como se nada tivesse acontecendo. Ninguém tá contando pra ela o que tá acontecendo. O Sokka chora, meio ruim ali, aquele chorinho dele, mas você vê que ali tem uma preocupação, só como você fala, essa preocupação ela não penetra direito pro público, ela fica muito na superfície. E aí a gente encerra essa temporada com essa cena deles indo embora com o Bisão Voador, aleatoriamente o Rei da Terra olhando eles indo embora. O que isso me adiantou? Pra quê, Nada, né? nada. Aí tem a galera da Nação do Fogo entrando em Ba Sing Se e é isso. E aí não tem cena pós-crédito. Eu gosto. Cena pós-crédito não é uma cena extra, sabe? Igual na primeira temporada que tinha o Senhor do Fogo com a maquete dele, falando sobre o Caralho, te falar que eu acho que cometa. eu não vi essa cena. Tipo, ele tá numa salinha assim.
com os sábios lá dele do fogo e tem uma maquete assim com o cometa e ele fala, ah, o cometa está se aproximando. Ah, É. tá. Então, Eu acho tipo que eu não vi, eu assim, acho que eu não vi na série, mas eu vi no Twitter e tudo mais. aí eu acho que deveria ter. Eu acho que aqui, por exemplo, já que a gente teve uma saída muito brusca da Suki na série, aqui, por exemplo, seria Nossa, um real, né? momento excelente para ter ela chegando na prisão. Tipo, bem-vinda à Pedra Fervente, e aí ela, sabe, sendo jogada pra dentro da cela. Sabe, só isso. Podia ser só isso de cena pós-crédito pra falar, "A Suki tá vivo, né? Mas enfim, Real, só alguma ignoraram a coisa. personagem dela. Só Porque, ignoraram, ela foi tipo, embora, ela fez assim, ó, ela puf. meio que ela desmaia e, tipo, ela nunca E mais é acorda, isso. aparentemente, né? E nunca mais surgem com ela, e é isso, e acabou, e não tem mais nada de Suki. É, no começo da série, eles enganam a gente com o protagonismo extra dela, né? Botando ela em cenas em que ela não deveria estar. E Uhum. daí ela desaparece, e é isso. Não é que ela não desapareça na série animada, mas é que o sabor aqui ficou diferente. Então É, eles porque eles deveriam deram eles deram uma uma participação importância, a é. mais ali, e aí, pô, a forma como param a participação dela realmente é bem Exato. esquisito. Bom, finalizamos a segunda temporada. Qual foi a sua percepção geral, não só de assim, falando dessa temporada, Pim, Uhum. mas tipo, também comparando com a primeira? Você gostou mais? Você gostou menos? O que que você achou? Assim, eu acho que durante o episódio a gente comentou bastante coisa que já meio que, que trouxe ali um pouco da minha opinião sobre a temporada geral. Mas eu acho que o termo certo, que foi o que você falou, é a questão do gosto amargo, assim. Porque eu acho que para quem já consumiu a animação, é pior porque a gente fica triste porque a gente sabe o potencial. A gente sabe da qualidade. E eles não conseguem transmitir nem perto daquilo, né? E entra muito do que eu comentei no começo aqui da gravação, que é, eu sinto que os live action e Avatar principalmente, ele é feito só pra a gente ter um gostinho do que é o original. E assim, vá consumir o original, sabe? Eu sinto que é Concordo. isso, assim. Porque eles vão, é isso, eles vão pegando coisas chave e só jogam lá. Não Não conseguem desenvolve. desenvolver por causa do tempo. Beleza, gente, vocês não têm tempo para desenvolver? Tira a coisa, então. Não tem problema não apresentar tal coisa. O problema é você apresentar a coisa e só jogar. Ou apresentar de uma forma porca, assim, tipo. Se for pra adaptar, me cria uma história nova naquele universo. Aí, tipo. Mas existe essa coisa do mercado de querer só atingir a gente com nostalgia, com O tempo um todo. visual mais bonito e que no fim das contas não é mais bonito. Não. Pra Eu mim achei que é. E eu eu. tava. Inclusive, eu tava vendo umas cenas de comparação da primeira pra segunda temporada, o quanto essa segunda temporada é muito mais escura. E eu Muito. não tinha percebido isso. E é muito triste isso. Eu acho isso muito triste, porque, tipo, é um puta ambiente tipo, por ser animação, obviamente, acho que deixa tudo muito mais colorido, mais mais vivo, né, digamos assim. Como que E pode as live action não. A Netflix ser a responsável por One Piece e por Avatar e ela não ter entendido o acerto que ela fez em One Piece e não ter aplicado esse Isso é aprendizado em muito Avatar? esquisito mesmo, isso é muito esquisito mesmo. Porque Tipo, porque o One Piece abraça uma abraça, coisa, exato. o que o anime faz muito bem. Exato. E, tipo, gente, é bobo mesmo. É, É isso, a gente vai fazer isso. tem que abraçar o que é entre aspas, o ridículo, o camp, Exato. etc. Tipo, tem que Porque abraçar certas coisas. Cadê o brilho dos eu cristais? Cadê a proporção, ah. sabe, bizarra? Cadê o urso? Entendeu? Tipo, essas coisas que faltam, meu Deus do céu. Que Mas, nunca faltaria isso em One Piece. Se tinha uma baleia isso é gigante, verdade. vai Isso é ter uma verdade. baleia gigante. Eles nunca Isso me é verdade. tirariam. Não, mas se eles tirassem a baleia gigante, esquece. Eu ia Exato. desistir de One Piece, inclusive. Certo. Mas eles construíram um mundo. Eu tenho.
Eu sinto sabor de grandeza no mundo de One Piece, eu sinto proporção. Eu sinto que tem Perfeito. múltiplos espaços a Em serem. Avatar, esquece. Em Avatar, o negócio é desse tamanho, cara. Esquece. É, você Porra. não sente essa proporção, você. Tipo, até o perigo. O perigo não parece mundial. Isso é muito esquisito. Tipo, mano, teve um Porque. genocídio no começo da série e vocês conseguiram É. perder esse ritmo, porque Não, e eu tinha achado uma comentando. escolha muito forte eles mostrarem o genocídio dos nômades do ar na primeira temporada. Eu falei, caralho, então eles vão fazer um negócio diferente, eles estão criando cenas diferentes. E aí, Não. do nada, eles esqueceram dessa vibe, e é isso. Exato, exato. Não, e entrando um pouco naquilo que a gente falou, da questão da importância do Aang e tudo, como ele, tipo, ele fica chateado que as pessoas não entendem o peso. Só que é o que a gente falou, a série nunca mostrou isso. E assim, e realmente, porque se você parar pra pensar, gente, é um avatar no universo inteiro. Um. E não passa essa sensação. Sim, parece que Não são passa essa cidades sensação. pequenas, uma do lado da outra. Exato, parece que tipo a gente tá resolvendo o problema daqui de Bacin-C, aí a gente vai pra outro lugar e resolve lá, vai pra outro e resolve lá, sendo que um problema que vai acabar com absolutamente tudo. Não Sim, passa essa sensação não do passa. peso. Então é meio Parece que a Nação do Fogo são 5 pessoas, aí a Nação da Terra é, são 5 pessoas. E é isso é isso, muito triste, acabou. cara, porque é ruim porque a gente sabe do potencial e eu sei que é chato a gente ficar trazendo toda hora o comparativo e tudo. Porque a gente tem que olhar a obra da Como um forma como ela todo. é. Só que é Uhum. muito difícil, gente. É muito difícil, ainda mais quando a gente tem um material base muito bom. E aí você pensa, pô, mas é que eles adaptaram para um filme. Não, eles adaptaram para uma série justamente para você ter mais tempo de trabalho. Aí o tempo que eles gastam é a porra do Sai e o Sokka dentro da porra da prisão de cristal. Pô, tá de sacanagem, tá ligado? Tem que Cara, eu saber onde acho gastar que energia. antes desses 2 episódios finais, eu tava eu tava me convencendo de que eu gostei dessa temporada mais do que a primeira. Sim, eu também. Isso é verdade, isso é real. Mas em termos de ser melhor, eu acho que não sai muito do lugar. Em termos de pontuação, né? Se eu for classificar, Concordo eu também. acho que elas não saem do mesmo lugar, o que é muito perigoso. Porque, Melhorou em coisas e cara, piorou em outras, né? exato, tipo, como pode vocês, né, têm um espaço grande entre o lançamento de uma primeira temporada, de vocês ouvirem quais foram as percepções do público, né, poderem, pô, puta material pra você desenvolver um roteiro, você poder pensar e tal, não sei o quê. O que que aconteceu pra vocês não conseguirem subir o nível? Não estamos falando que ia ficar melhor do que do que a série, nunca vai ficar melhor do que a série. Mas vocês tinham a oportunidade, né, de tipo, vamos aprender, né? O One Piece foi assim também. A primeira temporada Total. teve suas questões e eles pegaram e falaram, show, vamos melhorar. E melhoraram. A segunda temporada Não, eles vão melhorar. e o One Piece fez uma coisa inteligente também, que eu achei, que ao invés deles pegarem uma saga inteira e fazer em uma temporada, eles foram lá e quebraram. Então, tipo, a primeira e a segunda temporada é É uma uma saga saga, única ali. um E aí arco. você tem mais Uhum. tempo, você tem muito mais tempo de apresentar coisa. E assim, eu acho que One Piece tem uma vantagem também, porque eu acho que o anime tem muito mais filler do que Avatar tem. Tipo, Sim, dos 20 episódios de uma temporada de Avatar, sei lá, 80% faz parte do importante da plot. história. É diferente de animes que tudo que tem 50 episódios e 40 filler, tá ligado? Tipo, é bizarro. Sim. Mas, enfim, é triste mesmo. Porque, tipo, Avatar tem um potencial absurdo de, de ter sido um puta material pra eles ali e é isso. O que É tipo, nos resta, é uma versão diferente do que a gente sabe que é bom. Isso, caralho, sim. isso é muito escroto, né, mano? É O muito que escroto. nos resta é esperar uma terceira temporada melhor, mas eu saio dessa segunda temporada pensando, não sei se eu acredito nisso. Eu saí da Exato. primeira temporada falando, eu acho que a segunda vai ser boa. Tipo, de verdade, eu falei, eu tenho esperanças, porque eu vi É, coisas boas porque nessa primeira primeira temporada. temporada é normal você ser um pouco abaixo, porque você Sim, ainda tá. tá descobrindo seu Meio que tom. você tá descobrindo o tom, você tem menos dinheiro, né? Tipo, os atores não estão numa intimidade tão grande, tudo. Então, tipo, é relativamente normal a primeira temporada não ser a melhor quando você pensa num projeto longo, assim.
Mas realmente, a segunda temporada, ela É, deixou muito a desejar. eu tô indo pra terceira temporada com qual sentimento? Preocupação. Eu tô preocupada. Assim, eu admito, eu só vou assistir a terceira temporada porque a gente vai gravar. É, Senão tipo eu assim. não ia ver. Juro, juro, de Eu verdade. não consigo, porque eu sempre quero saber, né? É aquela coisa. Quando eu tava no ensino médio, eu quis ler 50 Tons de Cinza pra eu poder falar mal de 50 Tons de Cinza. Eu não posso falar Ok. mal sem ter argumento, entendeu? Então eu sempre quero saber o que aconteceu pra eu poder Você desenvolver leu sobre. todos? Não, pelo amor de Ah, Deus. ufa. Caralho. Primeiro. É, mas enfim, sabe? Tipo, pô, tem. O foda é esse, tem muita coisa boa na terceira temporada. A terceira temporada é muito importante. Agora vamos, né, vamos entrar nas nossas expectativas. Se não tiver a adaptação do episódio da Rama, Hum. a Netflix pode fechar. Fecha esse Spelunca. Fecha esse quiosque. Se não tiver a dobra de sangue bem adaptada, meus anjos. Ah, sim, calma, calma. Dobra de sangue vai ter. Bem Sim. adaptado. Bem adaptado, eu tenho minhas dúvidas. Mas esse é o ponto. Tipo Porque, assim, sabe por quê? A minha expectativa quando eu assisti a primeira temporada era na segunda temporada ter a Toph dobrando metal. Foi minha principal expectativa. sim, E foi uma merda. foi uma merda. E foi, tipo, então assim, eu não quero mais criar expectativa. Expectativa é uma merda. Expectativa é a mãe Cara, da decepção, é caralho. uma. Fica com essa Nossa. frase aí, tio Iron. Aqui é o Tio Iron. Fica com essa frase aí, tio Iron. Ah, me poupe, dá licença. Acho que só você, sabe? Ai, meu Deus. Quando a gente for entrar, né, na terceira temporada, o Aang tá lá apagado por não sei quanto tempo. A gente vai ter o plot dele se organizando e juntando os Megazord das pessoas que eles conheceram pra fazer a invasão no dia do Sol Negro. A gente tem aquele excelente episódio da praia, que eu gosto pra caramba, das Panteras de Ozai e o Zuko de férias. Eu gosto muito Hum. daquele episódio, muito bom. A gente tem a peça da ilha lá, quando Puta, eles. a peça é muito boa A mesmo, peça é né? excelente. A gente tem o plot do Tio Iroh na prisão. A gente tem o plot deles vivendo na Nação do Fogo, né? Tendo que viver ali, já que acabou a Dama Pintada. Não tem a Dama Pintada, já foi a Dama Pintada. Mas sabe, tem muitas coisas. Até chegar no ponto do dia do cometa, né? Depois do. Tem o eclipse primeiro. Tem todo o rolê que acontece com isso. E aí a gente se encaminha pro cometa. E é um arco muito emocional e muito grande. Meus anjos, se os terror do INSS não aparecer quebrando tudo em Bassin C, É, eu não contaria com isso. eu preciso do destaque da Lotus Branca, vocês não estão entendendo. Então, assim, o John John não ter sido apresentado direito me preocupa muito. Se o professor de espada do Sokka também não for apresentado, me preocupa muito. É coisa demais pra acontecer, por exemplo, em 7 episódios. Você vai me dizer que do nada a Netflix vai ter um Chan de consciência e vai dar 8 episódios de novo na mão deles? Ou vai dar É. 10? Não vai! Porra! Assim, Preocupada! se não sair uma Preocupada. notícia de que eles vão dividir essa terceira temporada em duas partes, eu dificilmente fico confiante, assim. Mas em 2 partes você diz como? Não, deixa, tipo, faz 8 episódios, parte um, 8 episódios, parte 2. Mas Não é vão muito fazer difícil, isso. é, não Não vai vão fazer fazer isso. isso. Achei que você tava falando, tipo, de Não lançamento, custa de, sabe? sonhar. Ah, Ah, não, de é. lançamento eu caguei. Tipo, O que eu acho bem não. capaz deles fazerem, tipo, um final, porque no desenho, o episódio final, ele é um filme, praticamente. Ele tem 1 hora e caralhada de, Nossa, é de muito foda o duração. final. Porra, o final é muito bom. Meu Deus do céu. Por exemplo, como que eu vou acreditar que eles vão adaptar a Ben. Novamente, a mesma coisa que eu falei, bem, você vai falar, é bem, não vai ser. Como que eles vão adaptar a luta do Ozai com o Aang se eles não conseguem entregar proporção de espaço? Nem nessa temporada. Meu anjo não acredita em nada. Eu não dá. Eles lutam num canyon. Como que vai ser isso? Como que vocês vão É. apresentar um negócio desse? Porra, mano. Enfim, tantos Enfim, pensamentos. né? Com esse gostinho amargo que a gente deixa aqui nossas expectativas para a terceira Eu acho que a temporada. gente foi muito depressivo nessa análise de episódio. Eu peço desculpas aí. Pô, mas foi. Mas não tem como. Foi um último episódio depressivo mesmo. Foi Então. um último episódio depressivo. Já tô pensando até nos títulos pra eu botar nos testes A e B do YouTube.
pior episódio. Uma merda de temporada. Mas vamos terminar no auge aqui? Vamos terminar no auge? Como que é Podemos? terminar no auge? A gente tem que apresentar nossos gatos que a gente prometeu esse tempo todo. Sim, vamos Eu vou pegar ter, eu eles. vou caçar a minha também. Vai lá, vai lá. Peraí, deixa eu colocar o fone de volta. Ah, É, Pia. pronto. É muito, muito melhor que a do live action. Muito mais legal. Olha, ele tem a manchinha dele, tá vendo? Aham. E E ela tem os a olhinhos gente. verdes. Não, e ela tem a. Ela tá com medo, tadinha. Mas ela tem Coitada. a. Ela tem as perninhas tortas. Então a gente Oh. fala que ela é PCD, tá igual a Toff. E ela foi encontrada na Terra, olha só. Oh. Gente, queria agradecer vocês que acompanharam a gente nesses episódios de podcast sobre a segunda temporada de Avatar, adaptação da Netflix do Último Mestre do Ar. Como a gente estava falando, nós nos vemos em algum momento para acompanhar a terceira temporada. Enquanto isso, a gente vai lançando outros conteúdos sobre Avatar. Em breve, análise do trailer do filme de Avatar no canal. Se inscrevam no canal do Oficina para poder acompanhar esses conteúdos e outros sobre filmes e séries. É, e a gente deve, obviamente, acho não, a gente obviamente vai comentar sobre o filme também, então fique esperto aqui no feed, né? Tanto do YouTube quanto do podcast, que aí vocês não perdem nenhum episódio também. E assim, não só Avatar, né? A gente tem. O que a gente mais tem aqui, irmão, é quadro no podcast. É verdade. Porque, ó. Estamos falando de House of the Dragon, que a Vit está participando junto com o Marcos. A gente tem quadro de One Piece. Tá rolando agora também o quadro de Marvel para falar de X-Men 97. Então, assim, conteúdo é o que não falta, Conteúdo que não tá? falta. E se tiver faltando, vocês podem pedir também, né? Só sugerir pra gente. Mas Gente, muito enfim. obrigada. Beijos. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima. É isso, gente. Valeu. Até mais.